Opa, eu sou o Sunset e manos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é continuação da nossa primeira obra, a obra do mago. E esse vídeo vai conter tanto a parte 1 quanto a parte 2. Então se aconchegue na cadeira e bora pro vídeo. Então a história começa no Japão. O ano era 1970 em Tóquio, onde aparentemente está acontecendo uma catástrofe. E em meio à destruição e chamas, conseguimos ver algumas pessoas ativando círculos mágicos e apontando para uma espécie de monstros, quando um ordena para eles abrirem fogo contra as criaturas. E após uma grande explosão, vemos que o bicho não recebeu nem sequer um arranhão, e com uma cara de medo e desespero, o cara manda um "a gente tá f***do sincerinho", enquanto o monstro se aproxima, começando a preparar uma chama em sua mão. Então ele dispara contra aqueles magos. Vemos assim uma baita explosão, porém aparentemente nenhum deles se feriu. E do meio da fumaça, todos notam um cara de cabelo branco que já vem com presetzinho de protagonista, parando em uma pose muito badass. Assim todos notam e ficam aliviados. Então ele se vira falando que eles foram muito bem. E aqui foi onde 90% do público feminino da obra se apaixonou. E 100% do masculino também. Então ele pede por uma retirada geral e bate no peito falando que é pra deixar com ele. O maluco é brabo. Então os aspirantes a coadjuvantes saem correndo com o rabo entre as pernas. Então o figurante 1, que não sabe que aquele é o protagonista, pergunta se eles podem mesmo fugir e deixar ele pra trás. Então o figurante 2 chama ele de imbecil, perguntando se ele não sabe que aquele é simplesmente o fundador da magia e também o mago mais forte. Cê é louco, o Protinho é embaçado. Então o figurante 1 pergunta se aquele ali é o famoso Ishikami Atsumo. E o cara, chorando de alegria, responde que sim. Vemos então que o nosso prota está cercado daqueles monstros, e um deles tenta usar aquela chama novamente, mas o prota fala que ele é lerdo demais, partindo pra cima dele, desferindo uma magia que arranca o chifre do corno, que já fica se tremendo de medo. Então o Protinha manda todos virem de uma vez, que tá tendo promoção. Trazendo um amigo, vocês já vão abraçadinhos para 7 palmos debaixo da terra. Então nos é explicado que um dia, no mundo todo, uma enorme quantidade de monstros começou a aparecer. E esse evento foi chamado de A Calamidade. E que as armas que já haviam sido criadas pela humanidade não faziam efeito nenhum contra esses monstros. Então a humanidade, em desespero, começou a tentar achar alguma forma de se defender contra as criaturas, pensando na possibilidade da magia existir. E bom, foi dito e feito, tornando a magia a única forma de combater os monstros, fazendo a batalha durar por uma década. Então aparentemente esse momento que a gente tá vendo agora são 10 anos depois de que a calamidade aconteceu. Voltando ao presente, é dito que o único capaz de salvar o mundo é o nosso Protinha. Novidade. Então aparece um ser em sua frente que ele chama de o mais poderoso monstro, um deus demoníaco, o chefe da calamidade. Diz nosso prota estar sentindo um poder mágico enorme da criatura, que não perde tempo e manda uma magia que mais parece um raio laser gigante na direção do protagonista, que ativa uma barreira e consegue se proteger. Então ele diz que esse monstro está usando magia de 14º nível, e que ele já tá indo com tudo logo do começo. Então o bicho já começa a conjurar outro círculo mágico com 6 elementos, que obriga o nosso prota a erguer uma barreira em sua frente, que aparenta ser de terra e possuir algumas vias em toda a sua composição. Então o monstro dispara contra a barreira, causando uma grande explosão, e vemos nosso prota caindo. Mas rapidamente ele se recompõe, e fica surpreso com a força do monstro, falando que não tem como ele ganhar desse jeito, e acha que não tem outra escolha, emanando uma aura extremamente poderosa. Ele então explica que o poder mágico é determinado pela sua classificação, e que é a quantidade de círculos mágicos que determina a classificação mágica. E que se a classificação do deus demoníaco pode atingir a 14ª classificação, o dele atinge 15, lançando uma magia chamada de Vazio Inocente. Então o deus da calamidade é enfim derrotado. Só que junto a isso, nosso prota também cai, já que ele usou toda a sua magia. E em suas últimas palavras, diz que morrer como um grande sábio nem chega a ser tão ruim assim, e que ele teve uma boa vida. Porém, assim que ele fecha seus olhos, vemos o que parece sua alma saindo do corpo em uma esfera dourada, que vai em direção a um quarto de hospital, entrando no corpo de um garoto que estava aparentemente todo ferrado. E sim, rapaziada, essa é uma obra onde o brabo reencarna no corpo de um adolescente, do jeitinho que a gente gosta. Então o moleque se levanta rapidamente, se perguntando se ainda está vivo, mesmo após ter usado toda a sua magia. Mas logo ele se assusta se vendo no espelho, não entendendo quem diabos é aquele no reflexo. É, Protinha, você foi de jogar novamente no menu. E vemos que o nome do corpo daquele que ele reencarnou é Kusanagi Minato. Então, pedindo licença, entra na sala uma enfermeira e um doutor, que logo deita Kusanagi e retira suas bandagens, ficando desacreditado, pois ele havia perdido a consciência e estava em um estado crítico por causa de um acidente de trânsito.
mas que agora ele está completamente curado, falando que é como se ele tivesse sido curado por magia sagrada. E ele confirma em sua cabeça que seu corpo é automaticamente curado por magia sagrada, mas fica confuso com essa história de acidente de trânsito. Então ele pergunta pro doutor se seu poder mágico havia se esgotado. O doutor, que não entende nada, questiona isso de poder mágico. Ele deve estar achando que o Proto tá ficando doido. E então ele continua, dizendo que sua magia havia se esgotado enquanto ele enfrentava os monstros durante a calamidade. E com a cara que o doutor e a enfermeira fizeram, aparentemente eles têm certeza que o moleque doidou. Então o doutor pergunta se ele poderia falar o seu nome e em que ano eles estavam. E ele diz que seu nome é Ishikami Minato e que provavelmente o ano é de 1970. Ele fala que pode ser uma sequela de perda de memória causada pelo acidente e diz que seu nome é Kusanami Minato e que o ano é 2022. O Prota não entende nada e fica surpreso, pois já se passaram mais de 50 anos desde que ele tinha sido contratado pelo Vascão. Mas mesmo confuso, ele acredita que os médicos não estão mentindo. Então olha para o lado e avista uma televisão e fica impressionado com tão fina e como a sua qualidade era tão nítida. Também, última vez que ele assistiu televisão foi na outra vida e tava passando o primeiro Planeta dos Macacos na TV zona de tubo. Ele nota também um aparelho na mão da enfermeira que ele nunca tinha visto, se perguntando se esse é o futuro. Prota tá parecendo Chico Bento quando aquele primo da cidade vai visitar ele. O doutor então fala com Kusanami que a calamidade que ele estava mencionando havia sido há 50 anos atrás e que desde então a calamidade nunca mais apareceu. O Prota, surpreso com esse fato, pergunta sobre os monstros. Então o doutor diz que ainda há monstros, mas não muitos, e que o mundo agora está bem pacífico. Então o Prota agradece, ficando muito feliz com essa notícia. Então o doutor continua dizendo que Ishikami Minato morreu na grande calamidade há 50 anos atrás, dizendo que ele se sacrificou para salvar o mundo. Mal sabe ele que ele tá falando com o próprio Ishikami, se bem que ele falou ser ele. Mas ele conclui, bem sério, falando que, portanto, ele não é Ishikami Minato. O Prota então percebe que ele realmente morreu naquele dia, e que agora ele reencarnou como Kusanami Minato, mas se pergunta como e por que disso. Algumas semanas se passam e aparentemente ele teve alta do hospital, e então volta para o quarto de Kusanami, que na verdade agora é o quarto dele. Então ele puxa o Wikipedia pré-histórico, vulgo pranchetinha, que contém tudo da vida do novo corpo dele. Então é dito que os pais deles morreram quando ele era uma criança e que ele foi expulso pelos seus pais adotivos e foi mandado para um internato, e que ele está sobrevivendo até agora com a herança de seus pais. Ele se deita pensando que não existe nenhuma magia de reencarnação e se pergunta se isso foi obra de Deus ou se foi apenas pura sorte. Então ele pega o que parece ser uma carteira de estudante e vê que ele está matriculado em uma escola de magia, Kamui, e diz a si mesmo que em seu tempo não havia motivo para existir uma academia. E isso parece interessante, até que ele nota algo em sua bolsa vibrando. Então ele pega o celular e ele estava recebendo uma ligação de um tal de tá dando cu. Esse nome é sacanagem. Ele não reconhece o quem é e nem o que é e muito menos sabe o que fazer. Então ele simplesmente diz que tanto faz e taca o celular pra longe, que cai no chão notificando uma mensagem. E esse tal de tá dando é bem insistente. Na mensagem diz que ele sabe que o Prota recebeu alta do hospital e diz pra ele ir logo pra escola. E que ele também tava ficando sem dinheiro. E mal sabe esse aí que o moleque que ele aparentemente tava fazendo bullying já não é mais o mesmo não, velho. Esse aí tá no aço. Então aparentemente no dia seguinte o Prota vai até a escola de magia e diz que ir pra escola sendo um adulto faz o coração dele acelerar e que isso era incrível, até que ele vê um estudante usando uma magia e aparentemente foi tão ridículo que ele mesmo fala: que merda de magia foi aquela? E após olhar o poder mágico dos estudantes, faz uma cara de desespero, de como se tivesse deixado o celular quebrado a primeira semana que comprou, dizendo que o poder mágico atual é muito decepcionante e dizendo que isso não pode ser real, porque comparando com o mago novato da época dele, era tipo 1/10 do poder do mago, ou seja, a rapaziada hoje em dia tá muito fraquinha. E se pergunta se essas pessoas podem ser consideradas mesmo magos. E o Prota sai resmungando, dizendo que o mundo está em paz, mas mesmo assim a magia decaiu muito. Então o Prota diz que aparentemente essa é sua sala, e é tipo recordar o passado dele. E ele tá ansioso, pensando se aquele corpo novo tem algum amigo. Até que chega um mano, estourando a porta, dizendo as seguintes frases: seu merda, você ignorou minhas mensagens, não é? Mesmo sendo só um inseto. E o Prota não faz ideia de quem é, dizendo: e você, seria quem? Então o cara fica puto e dá uma bicuda na mesa, dizendo: como você ousa esquecer do Tadano, seu pedaço de merda, fracote, apontando pra cara do protagonista. Então o Prota reconhece, lembrando que é a Nômica que apareceu naquele visor, e diz que acha que esse é seu amigo então. E
Tadano compra essa aí falando que finalmente ele tinha lembrado dele. E pergunta se ele sabe o que significa ser um amigo. E o Prota todo fofinho diz que vai se dar bem com ele. Mas não, o Tadano tira a mão dele das mãos do Prota e diz pra ele entregar tudo, pra passar toda a grana, que sabe que ainda tá sobrando da herança dos seus pais. Então Kusanagi finalmente entende que na verdade ele só tava sofrendo bullying. Então todo Tadano já arma um soco dizendo que o protagonista era muito arrogante. Até que chega uma mocinha de cabelo azul dando bom dia pra turma. E aparentemente ela é toda maravilhosinha, tem cheio de close dela que mostra saia, mostra peito, mostra cabelo, mostra tudo. E o Tadano já fica todo aboiolado vendo ela. A gente já sabe, né? O Tadano aí vai ficar de segunda via, né? O protagonista vai pegar a waifuzinha. E antes disso aí, ele manda o protagonista não se esquecer. Bom, a aula começa e é sobre a grande calamidade. E que a calamidade final foi conhecida como a grande calamidade. E que monstros apareceram pelo mundo todo e a humanidade entrou em total desespero. Mas o pioneiro da magia, chamado de o grande sábio Ishikami Minato, pensou diferente. E ele não desistiu e derrotou todos os monstros sozinho. E no final, ele batalhou contra o chefe da calamidade, o Deus Demônio, no qual o derrotou arriscando sua própria vida. E até então, a calamidade nunca mais voltou. E agora responda, quem foi exatamente Ishikami Minato? E a primeira que levanta a mão é a waifuzinha de cabelo azul, querendo responder. E bom, o professor deixa. E ela diz que o único sobrevivente da primeira calamidade é o primeiro mago. E o motivo pelo qual a academia de magia foi construída. Dizendo que ele foi um herói do mundo e o ídolo de todos os magos. E o professor afirma que ela tá correta e ele foi o único sobrevivente da primeira calamidade. E foi o primeiro a usar magia. E que essa academia de magia foi criada para fazer mais magos como ele. E ele é o maior mago da toda a história humanidade tudo. Ele é o maior mago, insano. O protagonista é absurdo. E manda todo mundo prestar atenção, porque diz que isso vai cair na prova. O protagonista já tá doido, agonizando. Não parem com isso, por favor. Ele tá todo envergonhadinho aqui, fofo, meu Deus do céu. Ele diz que é muito vergonhoso e que não achou que ia ser torturante assim. E fala que não devia ter vindo pra escola. Mas é como o doutor falou, o mundo agora está em paz. E se pergunta se é por isso que os magos ficaram tão fracos. E o Prota nota mesmo, que tá tudo muito tranquilo lá fora. Até que o professor fala que a aula dele vai acabar por hoje e que no dia seguinte seus poderes mágicos serão avaliados. E até que chega nosso querido Valentão perguntando se ele ouviu que amanhã é dia de avaliação de poder mágico. E que seria divertido ver seu poder mágico de merda. Pronto, então fica puto falando que esse moleque não cala a boca e que é melhor ele não ficar ali. E o Valentão, pra cutucar a onça de vara curta, fala pro Protini que os pais deles também não tinham nenhum poder mágico. E que ele então era um órfão e que ele tinha se esquecido desse fato, caindo na gargalhada. E aqui o clima, né, ficou tenso. A gente sabe o que vai dar com esse moleque, mas coitado dele. Então o Prota vira afirmando que esse maluco era retardado. E ele fica extremamente nervosinho, perguntando que merda ele tinha dito. E que ele era um arrogante doente. Então ele começa a conjurar uma chama em sua mão. E todos os alunos à volta ficam em choque, perguntando se ele vai mesmo usar magia na sala de aula. Ele que não tá nem aí, manda o protagonista morrer enquanto lança magia em direção a ele. E o protagonista vê a magia vindo em direção a ele e nem se mexe, ele fica paradinho ali, enquanto a waifuzinha acha isso muito perigoso e tenta correr para salvar o protagonista. Mas não dá tempo, e uma grande explosão acontece. E a waifuzinha de cabelo azul fala que ele não pode usar magia numa disputa tão ridícula, e que alguém pode acabar se machucando. E o Tadano fala que ele que tinha tentado lutar com ele, que não era culpa dele de nada. E a gente vê um monte de fumaça saindo, parecendo que alguém, né, deu aquela bongada massa. E o nosso Protinha tá ali em pé, segurando a bolsa na maior tranquilidade possível, como se tivesse esbarrado um mosquito nele. E ainda diz em um tom debochado, dizendo que ele tinha pego ele. Vixe. Tadano fica incrédulo que ele nem tinha sofrido um arranhão depois de levar uma magia direto na cara. E que não entende o que tá acontecendo. Então o Protinha explica que se a magia for de nível 1, ele consegue defender com a barreira mágica. E que nem precisa usar magia pra isso. Então Prota, com uma aura medonha, diz que tinha tolerado isso só porque ele era uma criança, mas que agora ele deveria ser punido. E aqui eu tenho certeza que esse Tadano aí deu uma cagada nas calças. Ele começa a emanar uma aura roxa de uma magnitude tão grande e começa a brilhar e todo mundo não consegue enxergar nada, não sabe o que tá acontecendo, se pergunta que magia é essa e que não tava entendendo nada. E o protagonista começa a caminhar lentamente em direção ao Tadano, que já tá se tremendo, filho. Tadano tá como? No medo. Então o protagonista ergue sua mão em direção ao moleque que já morreu por dentro, a alma dele indo embora. E o moleque então é salvo pelo Congo, porque o professor chega perguntando que barulho foi aquele e se tem alguém usando magia ali.
Então, o protagonista dando um suspiro, diz que não aconteceu nada na sala de aula, e que talvez tenha sido algo que tenha vindo do lado de fora. O que o professor acha estranho, dizendo que não tinha nenhuma atividade de clube acontecendo pela escola. E o protagonista tenta disfarçar, dizendo que existe uma possibilidade de alguém estar praticando, pois as pessoas ficam muito felizes sabendo que podem usar magia. Eu, por exemplo, se eu pudesse usar magia, eu ia ficar o dia inteiro tacando bola de fogo todo mundo. Brincadeira. Então o professor pergunta da fumaça que saiu da sala, e o prota diz que aquilo também veio lá de fora. E então o professor diz que se é o Kusanagi que tá dizendo, isso deve ser verdade. E ele fala todo determinado que vai achar o culpado, e manda os alunos voltarem aos seus lugares. Então o protagonista agradece e diz que vai criar umas provas falsas só pra ninguém ser punido e esse assunto ser encerrado. Então a waifuzinha de cabelo azul fica meio cabreira com o protagonista, e o Tadano já chama ele de E o prota volta a dizer que, mesmo que eles sejam apenas alunos, o nível de magia deles é muito baixo, e se pergunta se eles no mínimo conseguem derrotar algum monstro. E completa dizendo que mesmo que não tenha calamidade, ainda existem monstros por aí. E fala que ele vai checar. Até que ele volta à velha Shibuya, e a gente vê a cidade totalmente destruída. Então nosso prota sai caminhando pelos ares, para em cima de um prédio e diz que Shibuya está bem diferente. E enquanto caminha usando sua magia, ele diz que mesmo tudo estando em ruínas, tá tudo bem tranquilo, e acredita que a polícia cuidou dos monstros que restaram. Até que ele consegue sentir uma aura bem distante de um monstro, e também a de um único ser humano por ali. Então ele usa sua magia de impulsão e segue extremamente rápido em direção àquele monstro. Nisso a gente vê uma mulher cercada por monstros, e pede para eles se afastarem. E quando o monstro estava prestes a atacar, o protagonista para numa pose de super-herói em frente ao bicho, que já vai direto atacar ele, e num piscar de olhos é totalmente destruído pelo protagonista, que invoca uns espinhos do chão. E parando de uma forma muito B10 na frente da moça, ele olha para trás e vê que ela tá toda medrosinha. E no seu peito tinha um distintivo, e aparentemente ela era uma policial mágica. E bom, como o protagonista notou esse distintivo rápido, né, rapaziada? E ao se virar, fala pra ela ter mais cuidado numa próxima vez. E antes mesmo dela agradecer, ele já sai a milhão, usando a sua magia, deixando a garota muito confusa, perguntando quem era aquela pessoa. E que ele parecia ser um grande mago, mas que parando pra pensar, ele não conjurou nem sequer uma magia pra derrotar aqueles tanto de monstros. Então voltamos pro protagonista, dizendo que foi bom ele ter escondido seu rosto, já que ele acabou de reencarnar e não queria chamar muita atenção. Mas fica decepcionado, dizendo que não dá pra acreditar que ela ia morrer pra um monstro de nível tão baixo, e que os policiais mágicos decaíram bastante. E diz que pelo que parece, as pessoas dessa época não conseguem derrotar um monstro, não apenas os estudantes, mas que também os policiais também. E decepcionado diz que os magos dessa época são certamente uns fracotes. E sorri, dizendo que parece que até nessa época ele vai ter que ser um mago mais poderoso. E ele sai em disparada, dizendo que acha que por hora é melhor ele derrotar os monstros que estão por ali. Então chegamos no dia seguinte, no dia da avaliação mágica. E o professor aponta para um cristal, dizendo para eles conseguirem um bom valor mágico e um atributo. E que esses valores são os mais importantes, caso seja do desejo do aluno se tornar um mago profissional. E o protagonista se pergunta mesmo se dá pra medir o seu poder mágico usando aquela coisa. Então ele fica cabisbaixo falando de uma tal de percepção mágica, e que isso era fundamental. E os alunos não saberem disso era tudo bem, aceitável. Mas para os professores não fazerem ideia era lamentável. E até que a waifuzinha chega do nosso protagonista perguntando se aquele era um bom momento. E os alunos Maria Fifi já fica cochichando, falando que a Mizuru e o Kusanagi estão conversando. Então ela chega falando que essa é a primeira vez que eles estão se falando, e que ela é a segunda filha da casa nobre de magia de Mizura, a Mizura Yuika. E o prota, sem entender nada, se pergunta o que é um mago nobre. E ela fica incrédulo dele não saber, falando de umas 4 casas nobres. E ele diz que no seu tempo não existia coisas assim, e que nunca ouviu falar dessa família Mizura. E ele, usando percepção mágica, diz que o poder dela não é bom, ainda mais para uma tal de família nobre de magos. Então ela se pergunta o que tem de errado com esse cara, depois dela ser generosa e começar a conversar com ele. Aqui ela deve estar se achando muito, né? O queridona, o protagonista é esse mano aí, não é você não, viu? E ela fala pra ele ser mais grato. Nisso a gente vê o Tadano xingando o protagonista, só por ele estar conversando com a waifuzinha de cabelo azul. Então o protagonista pergunta pra ela o que os magos nobres têm a ver com ele. E a garota já fica irritada, falando que quanto mais ele fala, mais ele irrita ela. E bom, ela começa a respirar fundo e diz que é uma nobre, e ela tem que ter dignidade. E o protagonista tá sem entender o que essa garota tem. E a garota volta em sua mente com o motivo que fez ela vir falar com ele. Que quando o Kusanagi foi atingido ontem por uma magia, ele saiu
estão intactos e quer saber qual que é esse motivo. E antes dela conseguir perguntar, o professor chama os alunos do fundo para se prepararem. E o protagonista disfarça falando que é hora de medir os poderes. Então a garota de azul ia tentar impedir, mas diz que agora ela vai acabar vendo o poder mágico depois dessa avaliação. Então decide não interromper. E o Tadano, cheio de si, fala: euzinho serei o primeiro. E começa a conjurar chamas em sua mão e dispara contra a máquina. Tadano conquista 1000 pontos de poder mágico e o atributo de fogo. E ele fica todo felizinho porque é melhor do que a medição que ele fez anteriormente. Então o protagonista fala pra si mesmo que se aquilo foi 1000, então com isso o protagonista consegue ver que os padrões de medida ainda se mantêm os mesmos de 50 anos atrás. E o professor chama o próximo, que é a Mizuha Yuika. E ela já vai emanando sua aurazinha azul, assim encostando no cristal. E podemos ver que seu atributo é água, e que ela consegue dobrar os pontos do Tadano, alcançando 2000 pontos de poder mágico. E todo mundo fica surpreso. Então o professor diz que esses dois estão no topo de poder esse ano, e que eles serão magos fantásticos. Então o Babaú já fala que, como esperado, o Tadano é o prodígio da magia de fogo. E a garota diz que a Mizuha é incrível. E o protagonista, novamente indignado com a cara de que viu e não gostou, diz que isso só pode ser uma piada. E ela só é um pouco melhor do que uma maga amadora. E ela sai toda grandona falando assim: o que você achou dessa, hein, Kusanagi-kan? Esse é o verdadeiro poder da casa Mizuha. E o protagonista, vendo a cara dela toda brilhantezinha, se pergunta se ela tá orgulhosa só com essa demonstraçãozinha de poder. E diz que isso é inacreditável. E bom, o professor chama o grande esperado Kusanami Minato. Nisso os alunos já começam a cochichar, dizendo que no ano passado ele havia sido o último no ranking. E que ele é um aluno impressionante, mas que seu talento em magia é ridículo. Então Tadano diz que ele não tem talento algum e fala pra ele se envergonhar na frente da Yuika, chamando o protagonista de desgraçado. E a Yuika já tá toda curiosa pra saber quanto é o poder mágico de Kusanami, e diz que com certeza ele não vai passar o quanto ela tem. Então o protagonista se põe em frente ao cristal, se perguntando o que ele deve fazer, se ele deve se segurar um pouco ou não, e decide não se segurar. Então enquanto ele encosta no cristal, ele libera uma aura arco-íris, enquanto diz que vai dar o seu melhor, se perguntando se aquilo era capaz mesmo de medir o poder do grande mago. Então a gente consegue ver por fora da escola uma grande aura com várias cores emanando. E uma outra garota de cabelo azul e um maluco em cima da carteira percebem. E a waifuzinha de cabelo azul se perguntando o que é isso. E tudo começa a tremer, explodir, rachar, até que a gente vê uma grande explosão no céu. Até que a máquina entra em colapso e explode. E os alunos tentam se proteger. E vem aquela magia arco-íris destruindo todas essas fagulhas. Então, parado numa pose séria, ele se pergunta se a máquina se quebrou antes mesmo dele usar todo o seu poder. E fica decepcionado que ninguém conseguiu sentir o seu grande poder mágico. E se pergunta se esses caras são capazes mesmo de se tornarem magos. O professor, preocupado, então pergunta se alguém se machucou. E todos dizem estarem bem. Então o professor vai até o Kusanami, perguntando se ele está bem. E bom, ele diz que acredita que está bem sim. E o professor diz que ele teve sorte. E que ele estava bem no meio daquela explosão. E essa é a primeira vez que o aparelho de avaliação é destruído. E se pergunta se foi algum tipo de defeito. E que isso não é bom, porque agora ele não consegue saber o poder mágico e nem o atributo de Kusanami. Então Kusanami pergunta pro professor se isso é realmente ruim. E o professor fala que eles usam isso para dividir os alunos para as aulas de combate. E diz que eles iriam decidir os grupos após verem os resultados. Mas quebrou. Então o professor vira pro Tadano e pergunta se o Kusanagi poderia participar do seu grupo. Fala pro professor que claro, e que seria ótimo que ele participasse. Então o Tadano chega no ouvido do protagonista e fala que eles vão se dar muito bem. O dia então amanhece e chegou o dia da aula prática. E o professor explica que ainda há monstros em locais que foram abandonados e destruídos pela calamidade. E essa é Shibuya. E que de tempos em tempos policiais vêm aqui matar os monstros. E então os acadêmicos são chamados para ajudar com isso. Já que mais da metade dos monstros foram mortos por grandes magos, não existe motivo algum para se preocuparem. Então o Prota diz que não esperava que a aula seria ali, em Shibuya, e diz que acha que os alunos conseguem até lidar com alguns monstrinhos, já que eles vão estar divididos em grupos. E se pergunta se não foi ali que ele veio ontem. E acha muito estranho, porque tem certeza que matou todos os monstros que ali existiam, mas diz que ainda consegue sentir alguns. E ao fundo vemos duas garotas dizendo que vão competir. E o Prota já fica desapontado porque eles não levam a sério nem sequer uma aula prática. E vemos de novo a waifuzinha de cabelo azul carando o Prota com uma cara bem séria. Então o professor dá início à aula prática e fala para eles não se afastarem dos seus grupos. Então o idiota já se aproxima do protagonista falando pra ele não atrapalhar e ficar quietinho no canto. Ainda diz que tá sendo gentil com ele e falou que não vai pegar leve dessa vez. Então
Prota, já cansado de tudo isso, fala que se ele não gosta dele é só começar a ignorá-lo. Isso aí já é motivo pro Tadano ficar todo irritadinho, mandando ele calar a boca e falando que ele é um pedaço de lixo. Então, pra surpresa de 0 pessoas, ele fica nervosinho só porque a Mizuha tá interessada por ele. E o Prota não entende nada. Então cai a ficha do Prota e pergunta se ele gosta dessa tal de Mizuha. Então, tá dando no ódio. Esse nome não dá. Então, o moleque no ódio começa a conjurar uma magia na mão, chamando o Prota de filho de uma mãe boa, falando que vai matar ele. Ah, e aparentemente não é só ele não que tá conjurando a magia. A rapaziadinha ali, o bonde do Baba-Ovo, tá conjurando a magia de fogo junto. O protagonista diz que acha melhor eles não fazerem isso, mas o Tadano, que já tá todo nervosinho, fala tarde demais pra pedir desculpa. Então o Prota avisa que tem algo atrás dele. Então ele fala que não é tão idiota assim, mas mesmo assim ele olha pra trás e vê um monstro imenso atrás dele, mandando uma aura roxa. E aí ele e o bondinho dele já fica todo se tremendo sem entender o que é aquilo. E se pergunta por que existe um guerreiro demônio ali. Então os coadjuvantes baba-ovo do Tadano fala que só ele conseguiria ser capaz de derrotar esse monstro. E ele fala que vai lidar com isso, já que é mamão de açúcar pra alguém tão poderoso quanto ele. E já tá com uma magia de fogo chamando o monstro de cuzão. E após disparar a magia, a gente vê uma explosão e ele fala, prontinho. E os baba-ovo já ficam achando o cara muito incrível. Isso dura muito pouco, porque o monstro já aparece atrás da fumaça com uma cara de que, nossa, vai arregaçar tudo. E Tadano já fica em choque, porque o bicho tá sem nenhum arranhão. Então o protagonista fala que um guerreiro demônio não vai cair com uma simples magia de um primeiro nível. Então o monstro começa a se mexer e a rapaziada já começa a se tremer, chorar, pedir pra mãe, pedir pra todo mundo. E enquanto o monstro se aproxima, tá dando de tanto medo que iria morrer, mija nas calças. Esse é o cara que falou pro protagonista não se meter. Então, antes de atacar, o monstro nota alguma coisa e se vira. E olha direto pro protagonista, que encara de volta. E só com essa encarada, o monstro já sente a morte e se afasta. O cara nem levantou a mão e o monstro já tá todo se tremendinho, olha lá. E o protagonista, passando do lado do mijão, fala assim que até o monstro consegue perceber quem que é o mais forte ali. Então o Prota começa a emanar sua aura monstruosa. E o monstro já fica todo se tremendo. Então começa a conjurar uma magia de 2 ciclos. Enquanto o protagonista conjura uma magia de level 1. E o Tadano, já sem esperança, fala que ele não vai conseguir derrotar aquela coisa usando a magia de nível 1 e que todos ali vão morrer. Enquanto isso, o monstro já lança uma magia de nível 2, Rochedo, em direção ao protagonista e aquele grupinho de cagão. E o protagonista, com aquele sorrisinho de que sabe o que tá fazendo, lança uma magia de level 1, chamada de flecha de fogo. E a flecha de fogo devora a outra magia. E depois de obliterar aquela pedrinha, a magia alcança o monstro, fazendo com que ele exploda. E não reste nada dele. E o Tadano não entende nada. Se pergunta o que que acabou de acontecer. E como o Kusanagi acabou de matar aquele guerreiro demônio. E fica incrédulo, dizendo que não pode ser. Como ele pode ser tão forte assim? E diz que a magia dele de nível 1 não foi capaz de matar o monstro. E o protagonista, que não tá nem aí pro grupinho, se pergunta por que existe um guerreiro demônio ali em Shibuya. E diz que o fato dele já ter matado todos os monstros que estavam ali ontem já torna tudo isso mais estranho ainda. Então se indaga, pensando se é um mau presságio antes do desastre. E fala que a situação está pior do que ele imaginava. Então ele começa a ter algumas memórias do passado. Destruição, crianças chorando e até mesmo alguém morrendo em seu colo. Então, com um olhar já mais cabisbaixo, ele fecha seu punho e se pergunta se outra catástrofe está prestes a acontecer. E ele promete que irá salvar o mundo de novo. E voltando pro grupinho de baba-ovo, se pergunta se ele foi capaz mesmo de derrotar um guerreiro demônio. Ou se ele tava ficando maluco. E se ele era mesmo aquele Kusanagi. Então o mijão, todo bravinho, dá um soco na parede. Parede essa que a nossa waifuzinha de cabelo azul estava espiando o que aconteceu. E vemos que antes dela ficar escondidinha ali, ela estava usando a sua magia de nível 1 para derrotar um monstro, vórtice de água. E o pessoal acha isso incrível, dizendo que essa é a tal da Mizuha-san. E ela fica meio cabisbaixa, dizendo que somente essa demonstração já deixou eles surpresos. E que elas são pessoas simplórias, e ela já não gosta disso. Mas, já que ela é um gênio, ela tem que ajudar eles. Se achando, né? Nisso a gente volta para aquela cena onde aquele bandinho de insignificante tava enchendo o saco do nosso protagonista. E ela escuta essa conversa de longe. Então fala que vai deixar com o grupo dela para lidar com os monstros, e assim ela vai até lá ver o que tá acontecendo. E ela acha que ele tá sofrendo bullying. Tá aí, ó, Sherlock Holmes aí tá quase perdendo o cargo dele. E a gente vê ela espiando o que tá acontecendo. E nisso ela nota a presença do guerreiro demônio. E ela já fica meio em choque, dizendo que eles não vão ser capazes de suportar aquele monstro, que ele é muito mais forte do que eles. E diz que precisa ajudá-los, já que ela é um membro da família Mizuha. E quando ela tenta avisar para eles correrem, ela se depara com uma magia de chama explodindo
tudo, lançando pedaço de pedra pra lá, marca de queimadura no chão. E nisso a gente vê o nosso protagonista lindo e maravilhoso, novamente parado numa pose muito foda. E ela não entende o que aconteceu. Ela se pergunta de onde veio esse poder mágico. Ela diz que tinha certeza que ele era só um garoto tímido e não tinha aptidão nenhuma pra magia. Mas agora ela vê ele como se fosse outra pessoa. Sem contar que ela não ouviu nenhuma conjuração. Então aquela destruição havia sido por uma magia não conjurada. E além disso, como ele conseguiu vencer um guerreiro demônio usando apenas uma magia de level 1. E nos é explicado que a força de demônios é determinada pelo número de cristais. E isso também é como é determinado seus ranks. Bestas mágicas de rank 6 possuem uma pedra. Já guerreiros demônios são rank 5, possuindo 2 pedras. Capitães demônios rank 4, com 3 pedras. General demônio rank 3, com 4 pedras. Rei demônio rank 2, sucessivamente com 5 pedras. E o deus demônio, que é o rank 1. Aquele monstro que a gente viu o protagonista amassando no primeiro vídeo? Então. E ela diz que no mínimo é preciso de uma magia de level 3 para derrotar um guerreiro demônio. E que é impossível derrotar ele com uma magia de nível 1. O nosso protinha provando que o impossível é alcançável. Então o nosso protagonista se aproxima. E ela se pergunta do porquê dela estar se escondendo. Então ela decide ir atrás do protagonista. E antes mesmo dela sequer aparecer, o protagonista fala que espionar os outros não é um bom hobby para se ter. E ela já fica toda assustada, porque ele já descobriu. E isso ela se pergunta, como que ele soube? E ele responde na cara mais sincera possível que sendo um mago seria loucura não saber. O que ela não entende. Então ele decepcionado fala que eles realmente não sentem a magia, né? E começa a se mover para outra direção. Nisso a garota manda ele esperar um pouquinho e queria saber que diabos foi o que aconteceu. E queria uma explicação, mas antes mesmo dela reparar, ele já tinha sumido da sua vista. E o nosso protagonista é gatuno, já tá em cima do prédio já, o cara teletransportou. Ele disse que aquela garota era um pé no saco, dizendo também que ia olhar ao redor, só pra ter certeza se não teria mais monstros. Então ele usou a sua percepção mágica e consegue enxergar os monstros que tem à volta. E que aquele era o último guerreiro demônio, mas que havia várias bestas ao redor. Então meio que zoando ele fala que até mesmo o Tadano, que é o melhor aluno, se mijou, os outros estudantes provavelmente estão com problema. E assim ele acha que é melhor diminuir um pouco o número delas, começando a emanar uma aura dourada. Diz que seu alcance mágico cobre toda a área de Shibuya, tendo assim em suas mãos 2 círculos mágicos. Ele usa então uma magia chamada Rajada Mágica, que dispara vários feixes dourados em várias direções diferentes. E o grupinho do mijão, que não entende nada, acha que isso são estrelas cadentes. Já a garota, que é um pouco menos tapada, sabe que isso é uma magia, e uma magia de múltiplas habilidades. Nisso troca pra cena onde tem 2 alunos cercados por várias bestas mágicas, dizendo que são muitos, e que não vão conseguir lidar com isso. Enquanto isso, uma das bestas mágicas parte para atacar uma garota de cabelos avermelhados. E antes então dela ser abocanhada, a magia do Prota atravessa o bicho no meio. Então o garoto, todo preocupado, corre até ela perguntando se tá tudo bem. Nisso voltamos ao protagonista, dizendo que é ótimo, que o número tá diminuindo bem rápido. Até que percebe que ele deve ter exagerado um pouco, já que ele derrotou todos os monstros da área. E agora os alunos não vão conseguir prosseguir com a atividade. E ele precisa aprender a se segurar com um pouco magia. Se segura não, Prota, vai regaçando todo mundo mesmo. Então ele decide descer do prédio, dizendo que a barra provavelmente já está limpa. Então ele meio que pondera, dizendo que não precisa esconder o verdadeiro poder como sempre, mas que ser o centro das atenções é uma bosta. Então o professor, querendo dar uma de perito criminal, foi dar uma analisada nas bestas que tinham morrido. Então o professor, depois de dar uma analisada no corpo morto da besta, se pergunta por que tinham tantos monstros mágicos por ali, e que a maioria já deveria ter sido caçada. E ele nota que todas foram mortas apenas com um ataque. Então ele diz que isso pode ter sido causado por alguém muito habilidoso, e ainda mais por ser um atributo nulo, complementando que disparar inúmeras bolas em um atributo nulo é algo que ele nunca tinha visto antes. E diz que se isso não tivesse acontecido, eles estariam muito encrencados. E fica meio incrédulo, porque lançar 2 dessas bolas mágicas seria algo normal, algo fácil de acontecer. Mas foram cerca de 6, e com certeza não foi de um estudante. Mal sabe ele que foi nosso querido protagonista, né? Então os alunos já começam a ficar eufóricos, perguntando por que tinham tantas bestas mágicas ali, e que poderiam ter morrido com o que aconteceu. E o professor não tem outra escolha a não ser pedir desculpa, e que ele foi informado que a polícia tinha limpado a maioria da área, e que ele deveria ter confirmado isso antes com a escola. E pede desculpas novamente aos alunos, por ter colocado eles em perigo. E a garota de cabelos avermelhados pergunta se alguém foi lá para salvar eles. E o professor diz não saber, e ela compra essa ideia, mas fica meio tristinha porque ela gostaria de agradecer
esclarecer quem foi. Então o professor pensa que provavelmente não foi a polícia e nem um mago oficial, e que provavelmente tenha sido um mago ilegal, mas a verdade é que ele havia salvado todos eles, e agradece o senhor mago ilegal. Mago ilegal dando uma risadinha ali, todo felizinho. Terminando a aula, os alunos saem já conversando, perguntando se eles tinham visto aquela magia e que queriam saber o que era tudo aquilo. E o protagonista fica feliz, porque todos parecem estar bem, menos Tadano. Ó a cara do cara, olha o cara de brabo dele. Então a garota de cabelo azul acha que tá se preocupando demais, e que é impossível ele usar 2 atributos mágicos, e provavelmente o usuário do atributo nulo deveria ser outra pessoa. Mas que isso não mudava o fato dele ter derrotado um guerreiro demônio, e se pergunta, quem que é Kusanagi-kan? Então o grupinho do Faz Bullying se pergunta se essas coisas que pareciam laser também tinham vindo do Kusanagi, e que isso era impossível, mas ele até tinha matado um guerreiro demônio. Então tá dando no ódio, manda os dois calarem a boca, dizendo que vai matar eles. E os dois já ficam como? Cabreiro, não passa nem agulha. Já depois da escola, vemos um grupinho em volta do protagonista. E sim, o Tadano tá ali no meio. Só que é ele e mais uns outros 7 alunos. E o Tadano com a cara de, meu Deus do céu, que coisa é essa? Fala que tava esperando por ele. E o protagonista já cansado fala que eles são um saco. E que seria bom pra eles estudar um pouco mais de magia, pra ocupar um pouco a cabeça deles. E o Tadano fala pra ele medir as palavras, que ele era um merdinha trapaceador. O protagonista, sem entender nada, se pergunta essa história de trapaceador. Então fala pra ele parar de fingir, e que era impossível ele saber usar magia. Ele com certeza estava usando algum tipo de trapaça. O protagonista não entende nada do que ele tá falando. Então ele ofega e diz que eles realmente não vão desistir. Então o Tadano chama ele pra vir junto, e assim ele não ia conseguir fugir. Então o protagonista dá de ombro dizendo que ele não precisa fugir. E o Tadano, que já tá no ódio, já manda ele ficar quieto, parar de falar bosta, e que ele era um arrombado. Ah, o cara tá no ódio mesmo, cara. E que ele não ia conseguir usar magia ali. E parte pra dar um soco na cara do protagonista. E todo o bondezinho vai junto. Junta uns 4 moleques pra bater num só. E pergunta, ora, o que houve? Você não consegue fazer nada sem sua magia? E começa a sentar ele no soco. E ele diz que mesmo que ele implore, ele não vai o perdoar. E manda ele morrer. Enquanto ele continua dando murro e pontapé no protagonista. Enquanto isso, o protagonista, com a puta cara de tacho, se pergunta se isso era pra machucar. E que não faz nem sequer cócegas. E diz que o poder mágico dele automaticamente o protege. E mesmo que eles o batam, isso não vai ter nenhum efeito. E diz que isso era irritante. E que ele deveria fingir ser atacado. Nisso a garota de cabelo azul começa a gritar, perguntando o que eles estavam fazendo. E para numa pose muito séria. E o Tadano, que a gente sabe que ele gosta da menina, pergunta, Yuika, você está vendo isso? Todo cheio de frescurite. Ele fala que não era nada demais e que eles só estavam brincando. E ela diz, gritando, que viu que eles estavam cacetando o Kusanagi na porrada. E pensar que os alunos da academia seriam tão ridículos fazendo bullying. E que eles deveriam se envergonhar. Tá dando que não consegue se reconhecer como culpado e joga toda a culpa do protagonista pela Yuika não gostar dele. Então Yuika vem e puxa o protagonista pelo braço, falando que eles vão sair dali. E quando o protagonista e ela relam as suas mãos, o Tadano fica no mais puro ódio, dizendo que vai matá-lo várias vezes. E o grupinho dele vê que o bagulho engrossou, o caldo agora tá grosso. Nisso o Tadano resolve conjurar uma magia. E o protagonista, muito calminho, fala que lá vem, já sabendo que ia dar merda. E o Tadano gritando, chama ele de e vai matar ele. E que ele era um filho de uma mãe que trabalha aí com prazeres noturnos. Então a garota, toda assustada, pergunta o que o Tadano tava fazendo. E ele, que o seu grupinho, começa a conjurar uma magia de chama, mandando o protagonista morrer, finalizando chamando ele de lixo. E assim disparam em direção a ele. Enquanto a garota tá tão preocupada, o nosso protagonista Gigachete tá bem tranquilinho aqui, bem na boa, bem na dele, enquanto vê uma magia imensa de destruição em chamas em direção a eles. Então a garotinha se joga na frente pra tentar proteger o protagonista. Tá dando que já tá ficando louco, começa a dar risada e gargalhar, e dizendo que nem mesmo uma trapaça ajudaria ele a vencer contra todo esse poder. Já o grupo do Mijão acha que isso foi muito pesado, e se perguntam se ele morreu. E o Tadano, que já tá biruleibe das ideias, pergunta se ele ficou preocupado ou com medinho por causa disso. E já cria uma história fictícia, dizendo que eles acidentalmente usaram
magia fora da escola e que acabaram perdendo o controle. E Kusanagi-kan infelizmente foi pego no meio dessa confusão e bom, ele foi de arrasta. Só que ele se toca que aparentemente eles exageraram quando ele vê um rastro no chão de destruição. Porém, o que não é surpresa pra ninguém, vemos uns pezinhos aqui e o balão surge dizendo que ele suportou toda essa encheção de saco porque eles eram apenas pirralhos. Mas que parece que a estupidez só se cura com a morte. Então ele diz que é hora de discipliná-los. Então tá dando desacreditado com um olhar de peixe morto, se pergunta como ele ainda está vivo, mesmo ele tendo recebido todo aquele poder de frente. E o protagonista complementa que não foi somente ele o envolvido, e que esse ataque acabou envolvendo a Yuika. E se pergunta o quão babaca o Tadano consegue ser. E o Tadano, que voltou com aquela expressão de psicopata, diz que é tudo culpa do protagonista, e como ele ousava tentar humilhá-lo, conjurando de novo uma magia, e diz que vai continuar até ele morrer. Nisso o protagonista ativa o Leigan de pobre, coloca uma referência de Yu Hakusho, invocando um atributo nulo em seu dedo. E o povo já dando risada, achando que aquele círculo era ridículo para tanto de magia que ia ir na direção dele, dizendo também que ele não teria nenhuma chance. E começam a disparar a magia nele. Já o protagonista, numa voz bem calminha, fala assim, ó, dreno mágico. E de seus dedos começa a sair algumas vinhas, que vão direto até os praticantes de bullying. Não entendem o que era aquilo, e pedindo pro protagonista soltar. E como consequência eles já estavam se sentindo fracos. Afinal, né, dreno, que drenou eles. Faz sentido o nome da magia. Nisso vemos o grupinho do Mijão todo deitado no chão, cansado, com a cara de que trabalhou 14 horas seguidas por dia. O protagonista se aproxima e diz que só sugou um pouco da magia deles e eles já despencaram, e que isso vai fazer com que eles reflitam. E a tal garota de família nobre não faz nem ideia de que magia foi essa. E o protagonista, já pronto para sair dali, colocando a mochilinha nas costas, é interrompido pela garota, perguntando que magia era aquela, se perguntando por que todos desmaiaram. E finalmente o pergunta quem é ele. E ele diz que ela deveria falar algo antes de começar a fazer tantas perguntas. E ela vai lá e agradece por ter sido salva. E agora que ela já agradeceu, ela exige suas respostas. Só que o protagonista toma um chá de pai ausente e simplesmente some. E ela, já toda corada, se pergunta pra onde ele foi. Isso aí já caiu nos encantos do Kusanagi já. Isso aí já... Ixi. E à noite vemos de novo que o nosso protagonista está fazendo uma patrulha em Shibuya. E que ele teve um mau pressentimento e decidiu ir lá checar. E como ele presumia, os monstros que haviam sido derrotados aparentemente não eram todos de lá. E que já estava cheio de novo. E isso era realmente estranho. Talvez um mau presságio. E diz que se fosse só Shibuya ele conseguiria lidar com isso. Mas ele sente que isso está acontecendo em outros lugares também. E acha que isso é demais só para a polícia conseguir lidar. E que aqueles projetos de mago da escola também não seriam capazes de cuidar de tantos monstros assim. E diz que até ele mesmo não é o suficiente para ir contra todos os monstros do Japão. E se pergunta o que ele vai fazer, dizendo que ele precisa de um plano. E decide partir primeiro para limpar os monstros de Shibuya, tomando o máximo de cuidado possível para não chamar muita atenção. Então começa a disparar em direção aos monstros. Então vemos um bebum cambaleando. Esse aí aparentemente tomou no mínimo umas 3 garrafas de 51, sozinho. E atrás dele tem uma besta, prestes a atacá-lo. Mas antes mesmo dela conseguir, o nosso protagonista vai lá e arregaça com o bicho. O bebum olha pra trás e não vê nada. E se pergunta se tá ficando louco. Eu acho que saiu o efeito do álcool, hein, meu? E o protagonista se pergunta se não foi visto. Mas aparentemente um moleque havia gravado tudo. E disse que isso ia viralizar muito. Nisso corta a cena e vamos para o dia seguinte de manhã. E vemos que o Tadano, Kusanagi e a garota de cabelo azul estão na sala do diretor, acompanhados do professor. O professor diz então que recebeu uma denúncia de alguns dos alunos terem sido avistados usando magia fora da escola. E se isso era verdade, eles não teriam outra escolha além de expulsá-los, pedindo uma explicação para os garotos. Então Tadano acha que isso é uma ótima oportunidade de culpar o nosso protagonista, dizendo que não eram eles usando magia, e sim que era o Kusanagi que havia atacado eles. E o protagonista usa a frase, mente que nem sente. E isso era impressionante. E diz que, infelizmente, ele não ia poder ficar calado. E isso era uma merda, porque ele teria que explicar o que aconteceu. Nisso a garota já intromete, dizendo que Tadano estava mentindo. E ela, toda imponente, fala que o Kusanagi estava sofrendo bullying por Tadano e pela sua gangue. E que foi o Tadano que usaram magia em primeiro lugar. O professor pergunta, primeiro,
Então quer dizer que o Kusanagi também usou magia. E a garota, prontinha pra deitar o professor no soco, fala que foi apenas por autodefesa. E que ele não fez nada de ruim, deixando o Kusanagi totalmente impressionado. E Tadano, que já ficou de calça riada, falou que eles também não fizeram nada de ruim. Nisso a Yuika manda ele calar a boca. Conclui dizendo que tipo de pessoa que faz bullying com alguém e depois bota a culpa nele quando tem que enfrentar as consequências. É, o típico cagão, né, que faz isso. E não tem vergonha nenhuma na cara. Dando que não tem mais o que falar, fala que isso era culpa do Kusanagi, porque ele era um merda, e que não era nem pra ele estar na escola. E ele estava apenas tirando lixo. E num ato de desespero ele fala pra ela abrir os olhos, pra largar aquele cara, pra ela olhar apenas pra ele, e pra ela ser a sua mulher. E a garota, com a melhor cara de rejeição dos animes, manda um nem fudendo. Nisso o Tadano fica branco, né? Aqui ele não precisava ter passado por essa humilhação não, já basta ser humilhado pelo protagonista, né? Mas essa aí doeu. E pra matar o que já morreu, ela explica que primeiramente ele faz bullying, e segundo que ele era violento, e terceiro porque essa confissão tinha sido completamente aleatória e sem sentido algum. E o protagonista lá no fundo fala que ele sabe que ele merecia isso, mas chegou a doer até nele. E olha que pra machucar o protagonista tem que doer mesmo, porque o cara tem barreira mágica, tem um poder muito forte, é super poderoso. Então o diretor disse que parece que Tadano e os amigos dele eram os culpados, e o Kusanami havia usado apenas magia para autodefesa. E muito bravo diz que eles não precisam de alunos que usam magia com más intenções, e que todos ali serão expulsos. No caso, todos os malfeitores, né? O Kusanagi não. E eles, já incrédulos, praticamente chorando, diziam que isso não era real, que isso não podia acontecer, e que eles apenas estavam servindo ordens do Tadano. E o professor diz a Kusanagi e a Yuika que eles poderiam voltar à aula. E isso eles fazem, né? Eles saem da sala do diretor. E a Yuika já sai no ódio, falando que ele era horrível e que não havia se irritado assim há muito tempo. E Kusanagi, que não sabe o que acontece com aqueles que são expulsos, pergunta pra ela. E ela diz que eles nunca mais poderão ser magos. E aproveitando que ela já tá atirando pra todo lado, joga um pouco de culpa no Kusanagi também, falando que ele não precisa aceitar tudo calado. Engolir calado é foda. Mas na cabeça dele ele diz que ele já tava prestes a falar, mas foi ela que interrompeu tudo. Então ele fica com uma expressão meio neutra, meio triste, meio neutra. E ela pergunta o que foi, o que tinha acontecido. E ele diz que agora ele havia parado para pensar em quantas vezes ela já tentou o salvar. Que foi na sala de aula, foi quando eles começaram a brigar, e agora na sala do diretor também. Então, com um sorrisão no rosto, ele fala que ela é boa pra caramba. E pronto, aqui o que tava em dúvida é que foi matado a pau, né? Ela já se apaixonou. Olha a cara de quem tá apaixonada. E manda ele calar a boca, né? E sai correndo toda envergonhadinha, dizendo que vai na frente. Nisso, o Prota dá um sorriso. Nisso ele já muda e pensa que Kusanagi Minato morreu. E foi ele que reencarnou, se perguntando também se ele foi bulinado até a morte, ou se simplesmente foi um acidente. E apesar de não saber, ele tem certeza que aqueles garotos tinham culpa, e isso era certeza, e ele espera que isso pague. Vamos para a sala do diretor, e aparentemente tem 2 outros alunos lá, perguntando se tinha realmente alunos usando magia fora da escola, e que os alvos também eram estudantes. E o diretor diz que sim, só que nenhum civil havia se ferido. Então pergunta por que eles foram chamados. Então o diretor diz que a estudante alvo foi a Mizuha Yuika. E vemos que quem estava à frente ao diretor era uma outra garota de cabelos azuis, dizendo que compreendia a situação e agradecia pelo diretor ter relatado isso a ela. O diretor complementa então pedindo para ela mandar cumprimentos ao seu pai. E ela fala para ele ficar tranquilo, porque o pai dela estava disposto a investir na escola. Vemos então um outro grandalhão do lado dessa garota, dizendo que se isso é verdade, esse tal de Kusanagi deve ser muito forte. E ela diz que lutar com diversos magos ao mesmo tempo é impossível, e que ninguém seria capaz de ganhar a não ser que ele seja muito forte. Então o garoto diz, perguntando pra ela se ela acha que ele é mais forte que eles. E ela diz que não, mas estava interessada. E o garoto pergunta o que eles vão fazer. Ela diz que eles vão confirmar isso antes. E diz que eles vão decidir então se eles vão expulsar minha irmã ou não. Então aparentemente essa garota aqui é a irmã da Yuika. Afinal cabelo azul, parecido, né? E ela é Mizuha Ruika. Realmente parecia. E ela já é do 3º ano, classe S. E já o rapaz se chama Katsuragi Ryuji, também do 3º ano, classe S, dizendo que isso parece uma boa ideia. Voltamos pro Kusanagi, que tá deitado na carteira com uma cara de paisagem, dizendo que agora que eles estão em tempos de paz,
ele perdeu toda a sua motivação. Nisso tem dois garotos olhando o celular, e aparentemente é aquela filmagem que o garoto fez, dizendo que isso era muito foda, e que esse era tipo um mago vigilante. E o garoto que tava vendo o vídeo também disse que já conhece ele. E Kusanagi então escuta, mago vigilante? E se indaga se isso é o mesmo do que um mago nobre. E bem, isso não era da conta dele, mas mal sabe ele que é literalmente ele ali no vídeo. O professor então vai até a sala e chama Kusanagi, dizendo que os alunos que não haviam sido avaliados da última vez teriam uma oportunidade agora. E Yuika toda determinada, porque agora ela vai ser capaz de ver todo o poder do Kusanagi. E nesse mesmo momento, chega a irmã da garota, junto com aquele guarda-costas brutamontes, fazendo com que a garota se pergunte por que a irmã dela tá ali na sala. Até que chega a vez do nosso protagonista. E o professor pede que ele vá até o cristal e inicie a sua avaliação mágica. E o protagonista já tá meio cabreiro, porque da última vez ele destruiu a máquina. Então que dessa vez ele vai tomar um pouco mais de cuidado. E vemos ele concentrando uma quantidade muito pequena em sua mão, e com uma cara de cansado. Vemos então o protagonista todo ofegante, e o professor vai até ele preocupado, perguntando se ele tá bem. Os resultados ficaram prontos, e o atributo de Kusanagi era neutro, e sua quantidade de magia era de espetaculares 100. Então os alunos ficam incrédulos, como ele tinha chegado a 100, e que essa era a pior pontuação da classe, mas que o atributo neutro pelo menos era raro, não é? Mas eles concluíram que simplesmente o protagonista era inútil. Já o garoto já fica todo decepcionado, dizendo que parece que era mentira ele ter derrotado todos os outros delinquentes. E a garota manda eles irem embora, dizendo que eles acabaram por ali. Nisso os alunos estavam cochichando no fundo, dizendo que ele havia ficado cansado com apenas uma avaliação, e que ele ia acabar ferrado com esse tanto de poder que ele tinha. E o professor, com a tentativa de acolher o Kusanagi, diz pra ele não se preocupar, que a quantidade de poder não era nada significante. Já a garota acha que com certeza tem algo de errado, pois ela viu ele derrotar um guerreiro demônio, e diz que ele é capaz de usar dois atributos, fogo e neutro. Porém ela nunca ouviu nada sobre ajustar o seu poder mágico, e se pergunta o que diabos ele fez. E ele fica todo aliviado, pois o seu resultado foi perfeito, e que apenas precisava de uma manipulação bem precisa. Porém isso deu mais trabalho do que imaginava. Só que ele felizmente fez certo, dizendo que acertou em cheio. Nisso os dois já estão caminhando no corredor. Então Kusanagi pergunta por que ela estava na sala de avaliação. E ela diz que estava apenas curiosa. Nisso ouvimos alguém mandando eles pararem por ali. E essa era a irmã e o Brutamontes lá. Já o protagonista não conhece quem é e pergunta quem são os dois. E ela fala que ela é a filha mais velha da família Mizuha. A Mizuha Haruka. Ó, já mudou o nome. Era Ruika, virou Haruka. E que aquele era Katsuragi Ryuji, dizendo que eles são do terceiro ano. O protagonista nota então que provavelmente ela é irmã da garota que tá do lado dele e pergunta se eles precisam de algo. E ela já caminhando em direção aos dois diz que o problema dela não era com ele, deixando a garota toda tremendo de medo já, falando que parece que ela não é capaz nem de lidar com simples delinquentes. E que ela ouviu que ela foi salva, e foi por um cara com mero 100 de poder mágico. E se pergunta se isso é verdade. E ela, toda triste, já afirma que isso realmente aconteceu. Nisso ela fala muito sério pra Yuika sair da academia, deixando a menina totalmente em choque, se perguntando por que ela deveria sair. E ela já com uma hora super assustadora pergunta se ela já ganhou alguma vez dela. E diz que isso nunca aconteceu, nem na academia, nem nos esportes, nem em magia. Dizendo que ela sempre perdeu pra ela em tudo, falando que ela não é capaz de ser uma maga, concluindo que era só necessário apenas uma maga na família, e que isso já era o suficiente. Yuika, já toda triste, tenta contestar, mas a irmã fala que ela só precisa obedecê-la e sair da academia e ir para uma escola normal. Nisso a garota já fica toda triste, com vontade de chorar, se tremendo, e toda imponente a irmã pergunta se ela entendeu, e ela já estava prestes a concordar. Nisso o protagonista já intervém falando que ela é meio arrogante, deixando ela já totalmente puta, perguntando o que foi que ele disse. E ele já lança a réplica, falando que ela continua falando sem parar, e que nem queria ouvir a opinião dos outros sobre isso. E se isso não era ser arrogante, ele não fazia ideia o que isso era. E ela já brava fala que isso é uma conversa entre família, e que os outros não devem interromper. Nisso ele já devolve, perguntando se isso pra ela era uma conversa, e que pra ele parecia que ela estava apenas obrigando a sua irmã. E ela toda brava, pergunta o que ele acabou de dizer, chamando ele de babaca. E ele muito sério fala que forçar alguém a viver do jeito que não quer é algo que nem mesmo a família é capaz de fazer. E o mesmo serve para forçar alguém a desistir de seus sonhos. E ela já com um sorriso meio perverso fala que a irmãzinha dela não tem nenhum talento para ser maga, e que ela não ganhou nem sequer uma vez dela. E ela já toda desmotivada estava prestes a concordar com ela, dizendo que não tinha talento.
e que havia se convencido, dizendo que era uma gênia, que era talentosa, quando nunca sequer havia ganhado da sua irmã mais velha. E o protagonista, então, cortando essa bad vibes, diz que ela será capaz de te vencer, deixando a garota de boca aberta, dizendo que seria incapaz dela vencê-la. E o protagonista conclui, dizendo que agora era impossível, claro, mas com algum tipo de treinamento ela seria capaz de vencê-la. Então a garota já fica um pouco mais suave e propõe que em 2 semanas eles tenham um duelo mágico 2 contra 2. E o protagonista acha legal a ideia de um 2 contra 2. A garota então fala que depois de ele falar tantas asneiras, ele seria capaz de correr da proposta. E o protagonista fala que não era nada de asneira e que ele irá participar. E pergunta pra Yuika se ela também vai. Então ela se enche de coragem e diz que também vai participar do duelo. O protagonista diz então que está decidido, e que se eles ganharem, ela nunca mais citaria esse assunto na sua vida. E ela aceita, mas diz que se eles ganharem, a Yuika terá que sair da academia, dizendo que não vai pegar leve, e manda eles se prepararem para enfrentar a realidade. Então os dois já estão no terraço, e a garota vai até o protagonista e pede a sua ajuda, dizendo que quer que ele ensine magia a ela. Então o protagonista dá um suspiro, dizendo que ele tinha ficado todo nervoso por nada, porque de repente ele foi chamado até o terraço, e ele achou que era outra coisa. Talvez ele tenha meio decepcionado. Mas Kusanagi fala que ele é um mago ruim, e só tem apenas 100 de poder, e pergunta se ela tem certeza dessa escolha, se ela não conhece alguém melhor do que ele para ensiná-la. Porém ela diz que ela tem certeza que ele tá escondendo o seu verdadeiro poder, e que com certeza ele é bem mais forte do que ela. E ele fica surpreso, e ela pergunta se ele sabe algum jeito de ficar mais forte, e se foi por isso que ele disse que ela conseguiria ganhar da irmã dela. E ele entende que ela é aquele tipo de pessoa que quer desesperadamente controlar tudo e todos, e que foi por isso que ele provocou ela para que ela lutasse contra ele. Mas ele não pode dizer isso, então ela se curva e implora pro protagonista, que aceita, deixando ela muito feliz. Porém ele diz que ela vai ter que obedecê-la ao pé da letra, e que ela não pode nem sequer mudar de ideia. E ela, dando um pulinho muito fofo, fala sim senhor. E o protagonista fala que não teve como recusar, já que ela implorou daquele jeito tão fofo. E diz que ele vai ter que se preparar pro que vai vir à frente. E diz que ensinar um mago não deve ser tão ruim assim. E já decide começar a partir de amanhã. E se pergunta aonde que eles poderiam praticar. E ela toda timidazinha pergunta assim, ai, que tal na minha casa? Eu sei a prática que vocês vão fazer, vocês são adolescentes, para com isso, gente, sem safadeza. Aparentemente já é outro dia, e eles já estão na casa da Mizurra. E o protagonista fala que a casa é enorme, então a Yuika fala que o pai dela é um mago nobre, então isso era normal. E a garota, já falando sozinha, fala que, parando pra pensar, essa é a primeira vez que ela chama um garoto pra ir até a casa dela. E se pergunta se ele achou estranho ela ter chamado ele pra casa dela. E já meio biluteteia, com o protagonista não entendendo nada, ela fala que não. Não é como se ela tivesse chamado ele com alguma intenção estranha. Então ele fala pra eles começarem. Só que a menina já tá toda perdida no mundo da lua, na cabeça dela, e não percebe, fazendo com que ele tenha que chamá-la mais de uma vez, deixando ela toda coradinha, já que ele chamou ela de Yuika e não de Mizurra. E ela pergunta pra ele por que ele a chamou pelo primeiro nome. E ele todo confuso fala, bem, sua irmã também se chama Mizurra, e seria meio confuso se ele chamasse ela desse jeito também. E ela toda decepcionada se pergunta se foi por isso. E ele fala que se ela não gostou, ele pode chamar ela pelo outro jeito. Então, pra não perder essa oportunidade, ela fala que ele pode continuar chamando ela de Yuika. E bom, eles vão começar o treinamento, e ela pede pra ele ter paciência com ela. Porém, antes de começar a parte prática, ele faz algumas perguntas. A primeira é, o que é exatamente o poder mágico? E ela diz que isso é fácil, que é uma energia dentro do corpo que eles usam para fazer magia. Ele pergunta então o que é encantar, e ela fala que é uma forma de programar e transformar automaticamente poder mágico para conjuração. Então ele pergunta se é possível aumentar seu poder mágico intencionalmente, e ela diz que é impossível. O limite de poder mágico de alguém é determinado antes do nascimento, e a quantidade parará assim que você alcançar certa idade. E ela toda confiante pergunta o que ele achou, e que ela respondeu tudo de uma forma perfeita. E o protagonista corta toda a felicidade dela, dizendo que ela respondeu todas as perguntas erradas. E ela chorando pergunta como assim. E o protagonista volta a ficar deprimido, dizendo não acreditar que os magos ficaram tão tolos assim, se perguntando o que aconteceu quantos anos atrás. E assim ele fala que primeiramente o poder mágico não reside apenas em seu corpo, mas também na natureza, e que encantamentos são simplesmente ferramentas para melhorar sua conjuração, e que sim, é possível aumentar o seu poder mágico intencionalmente. E ela, surpresa, não consegue acreditar, falando que isso é mentira, dizendo que se isso fosse verdade, iria acabar com a academia de conjuração. Ele diz que não importa se ela acredita ou não, e que ele simplesmente vai ensinar essas 3 coisas para ela, e pediu para ela se sentar, e diz
diz que irá transmitir a sua magia para ela, e para ela avisar quando ela sentisse. Ela, cheia de dúvidas, se pergunta se pode sentir poder mágico. E ele diz que ela não ficará tão forte se ela não conseguir sentir, pedindo para que ela feche os olhos. E fala que irá tocá-la agora. Então ele começa a despejar sua magia nela, se perguntando se ainda não é o suficiente. E que então ele ia aumentar essa quantidade mágica, despejando simplesmente uma quantidade absurda. E completamente em choque, porque ela ainda não havia sentido. E ela disse que as costas estavam começando a ficar quentes, e que ela sentiu algo. Então ele diz que isso foi alguma percepção mágica. Então ela pergunta se isso significa sentir o poder mágico. E ele fala que sim, que se ela for capaz de sentir essa sensação, ela conseguirá detectar poder mágico até na natureza. E pediu para ela fazer disso o seu objetivo. E ela volta a se gabar dizendo que é a segunda filha da família Mizurra, e que isso será fácil para ela. E enquanto ela fala isso, ele com uma cara de tacho diz que ela só foi capaz de sentir quando ele usou uma quantidade absurda de poder. E que parece que a Yuka não tem muito talento para ser uma maga. Uma semana então se passou, e ela toda fofinha diz que não consegue. E o protagonista meio preocupado diz que já faz uma semana que ela pratica sem parar. Só que ela é muito lerda para aprender, porém que ainda assim está quase no dia. Ele disse então que irá transmitir o poder mágico para ela de novo, relando em suas costas, e pede para que ela abra os olhos. E ela diz ser capaz de ver agora, se perguntando se isso então era o poder mágico. Então ela diz que isso é incrível, que agora ela realmente pode ver a magia. E se pergunta se agora pode ver o poder do Kusanagi, que é um pouco estranho, pois ela mal consegue ver o poder, vendo somente como se ele tivesse contornado com uma aura azul. E não entende por que ela não tá conseguindo ver direito. Então o Kusanagi já elogia ela, falando que ela deu o melhor. E ela começa a se vangloriar toda corada, dizendo que isso é natural pra ela. Então o protagonista nos explica que agora ela consegue usar a percepção de magia, e que é só preciso um tempo pra ela poder se ajustar à quantidade de poder mágico que ela tem. E funciona mais ou menos como se fosse a matemática. O mágico tem 100 de poder. Ela pode usar duas magias usando 50% do poder, ou usar 5 vezes a magia usando 20%. É um conceito básico da matemática. Sendo que isso é bem útil pra ela acabar não esvaziando a quantidade de magia que ela tem à toa, descarregando um monte de magias poderosas, e no fim da batalha acabando ficando sem magia. E fala que usar a conjuração com a quantidade apropriada de magia descarta a futilidade e foca maior na eficiência da magia, falando que é necessário ela utilizar a magia dela para que ela possa evoluir, assim subindo um pouco mais a quantidade. Falando também que depois que ela estiver com a magia completa, a quantidade aumenta depois da recuperação. Então o protagonista diz que isso é algo diferente do ensino básico da academia de conjuração, e que se ela não quisesse acreditar, tava tudo bem. Só que ela já interrompe ele dizendo que acredita, falando que nunca mais vai duvidar dele, o que alegra o protagonista, falando que agora eles vão partir pro próximo estágio do treino, pedindo pra ela dar uns passinhos para trás. Então ele tira o casaco, falando que será um sparring. O que é um sparring? Sparring é praticamente uma luta treino, então eles vão sair no soco não, né, na magia. Então ela se prepara pro combate, falando que por ela tava tudo bem, dizendo que também queria ver o seu poder verdadeiro, invocando assim uma magia de primeiro nível, e tacando ela direto pro protagonista, que conjura uma barreirinha básica e acaba com a magia que ela tinha lançado, deixando ela totalmente em choque, porque ele bloqueou de uma forma muito tranquila, dizendo que essa foi a barreira mágica de primeiro nível, perguntando pra ela que se ela nem sequer conseguiu destruir aquilo como ela planejava derrotar a Ruka, o que deixa ela levemente irritada, fazendo com que ela conjure outra magia, a balas congeladas. Então o protagonista, ainda usando a barreira de proteção, fala pra ela que ela deve se mover enquanto ela usa a conjuração, falando que parar os movimentos quer dizer que ela vai ser derrotada. E no momento seguinte já vemos a Yuka caída no chão, ofegante, cansada, coitada, falando que ela não tava aguentando mais. Isso o protagonista pega uma toalha e joga por cima dela, enquanto diz que ela está usando o poder mágico demais do modo errado, e que se ela conseguir ajustar o seu poder mágico, ela não vai mais precisar de encantamentos. Então ele mostra meio que no exemplo prático, conjurando uma chama, usando o encantamento, dizendo que essa é a forma dela usar a conjuração. Então ele mostra a forma dele, que é sem conjuração nenhuma, lançando a mesma magia, só que com maior intensidade. Então ela pergunta se o poder mágico dispersou a conjuração dela. Ele diz que isso mesmo que aconteceu, falando também que é possível realizar conjurações mesmo sem encantamento, caso consiga ajustar o seu poder mágico. Então ela fala que, resumindo, não tem nenhum motivo pra você ficar falando a magia que você vai lançar. Então ele fala que o que eu também não acho muito útil você tem que ficar falando encantamento pra lançar alguma magia, porque isso deixa o cara totalmente preparado com o que você vai lançar. Então o protagonista fala que ela deve primeiro aprender a encurtar suas magias, e assim que ela aprender e ajustar o seu poder mágico, ela não precisará mais usar encantamento, e que isso será bem útil em batalhas caso ela consiga. Então ela parece entender o que é, e nisso o protagonista já apressa ela pra começarem mais uma vez, e ela se pergunta se vai ser tão rápido assim. Então ele diz que isso não será útil caso não for desse jeito, e com uma cara de psicopata manda ela treinar como se sua vida dependesse disso, preparando uma magia em sua mão. E ela fica totalmente em choque, uma carinha de assustada,
dela. Então depois da batalha ele pergunta pra ela se ela ainda está viva. E ela tá lá, deitada no chão. Dá pra ver até a fumacinha saindo da cabeça da coitada. E ele diz que eles farão isso todos os dias a partir de hoje. E se pergunta se ela tá conseguindo ouvir ele. Então a gente parte pra noite, vendo o nosso mago noturno saindo mais uma vez. Então ele fala que também tem monstros em Harajuku. Então ele fala que apesar dele matar constantemente esses monstros, os números não diminuem. Se perguntando o que diabos estava acontecendo. Então nesse momento o seu sentido aranha apita. E ele nota um monstro atacando uma garota. Então ele parte correndo, ou voando, ele tá no alto, eu não sei. Então ele parte em disparada pra salvar essa moça, usando uma magia que arranca a cabeça do bicho, deixando a menina toda assustada. Então ele cai em cima da besta e pergunta se tá tudo bem com ela. E ela, chorando, extremamente assustada, faz o que todo adolescente faria: puxaria o celular e tiraria uma foto. Porém, antes mesmo dela conseguir capturar a imagem, o nosso protagonista desaparece, fazendo ele ficar muito confuso, porque ela simplesmente tirou uma foto e nem sequer agradeceu, se perguntando o que tem de errado com a geração de hoje. Então ele fala que é melhor ele usar máscara numa próxima vez. Então vemos que no dia seguinte eles continuam treinando. E vemos a coitada já caindo no chão de tão exausta que ela tá. Então é dito que falta poucos dias pro duelo. E que ela está melhorando, só que é aos poucos. E que ela continua sendo pior em todos os campos se for comparada com a irmã. E que é impossível ela ganhar se continuar desse jeito. Então o protagonista fala que tá tudo bem ela desistir. E ela se levanta, falando que sempre a comparam com a sua irmã. E que ela nunca consegue derrotar ela em nada. Que ela já foi forçada a desistir muitas vezes. Porém, ela se recusava a desistir da conjuração. Então ele fala pra ela que ela não vai ganhar desse jeito. E ela manda ele ser mais severo. Então, sorrindo, ele diz que não vai mais se segurar. E ela fala que é assim que ela quer. Que isso, gente? A gente tá falando de batalhas ainda? Então ele continua passando dicas pra ela, fazendo com que ela ataque a sua barreira mágica. Até que a noite já começa a cair. E a coitada já caiu. E foi nas costas do protagonista, que tá carregando ela por aí. E ela parece toda exausta. Então mais um dia vira e ela continua treinando cessantemente. Até que o protagonista diz que ela passou. E podemos ver a sua barreira sendo desmantelada. E ela toda alegre se joga no chão, dizendo que finalmente conseguiu. Dá pra ver a alegria no rosto da garota. Então o protagonista fala que ela foi bem e trabalhou duro pra conquistar isso. Então o dia do duelo de magia chegou. Vemos os dois parados numa pose muito foda na frente da escola. E ele pergunta pra ela se ela está pronta. E ela diz que sim. Então antes mesmo que eles conseguissem entrar na escola, eles já são barrados por um monte de repórteres, perguntando se aquela era Mizuha Yuika, dizendo se ela poderia falar mais sobre o duelo mágico, se perguntando também se ela brigou com a irmã dela por um acaso, deixando ela totalmente confusa do que está acontecendo. E eles não param de forma alguma de falar, se perguntando se elas vão mesmo batalhar entre si. Então a Mizuha fala que é normal que isso seja uma grande notícia, deixando o protagonista meio confuso, pois é só uma batalha entre estudantes, notando que a linhagem nobre dos magos é realmente importante. E já partimos pro nosso coliseu, o campo de batalha, e um monte de gente parou pra assistir esse duelo, fazendo o protagonista perguntar se isso não era um pouco demais pra só um duelo entre estudantes. Então Yuka fala que duelos mágicos são raros por ali, fazendo com que seja como uma espécie de evento. Então vemos a Yuka se concentrando pra batalha, e nesse momento eles são anunciados, falando pros participantes, por favor, irem à direção à arena. Então ela se assusta e diz que sim, e o protagonista nota que ela tá muito nervosa, e chama pelo nome dela, sendo ela perguntar o que aconteceu. Então ele fala num tom leve, pedindo pra que ela dê o seu melhor. E toda aquela ansiedade parece que foi embora rapidinho. E ela dá um sorriso, falando que é claro. E ela pensa que ele é um garoto muito estranho. Porém, as palavras que ele disse a deram confiança. Então ela já tá de frente com a irmã mais velha dela. E ela fala que é surpreendente, pois ela não correu. E ela diz que jamais faria isso. E a irmã dela chama ela então de idiota, se perguntando se ela acha mesmo que pode ganhar. Ainda mais como alguém como ela, a melhor. Tá se achando muito. E a Yuka grita determinada que com certeza ela irá ganhar. E nisso a irmã nota que ela parece ter ficado mais forte nessas 2 semanas. Só que ela ainda continua um pouco tensa, falando que a irmã dela é muito forte e que a diferença entre as duas era enorme. E a gente vê a aura em chamas da irmã dela, que realmente é muito maior. Só que a Yuka tá determinada, dizendo que não vai perder. E então é anunciado o começo do duelo mágico. Então ela fala que se ela encurtar a conjuração dela, ela vai conseguir atacá-la. Só que ela fica parada. E vemos a irmã dela já se mexendo. Então o protagonista fala que se mover constantemente é a base de uma batalha. E que a Ruka também deve saber o básico. E que em comparação a Yuka, ela está tão nervosa que até se esqueceu de se mover. Falando também que ela perdeu a vantagem do encantamento rápido. Então as duas lançam a magia de Vórtex da Água, uma magia de level 1. E as duas colidem entre si. Então ela nota que conseguiu neutralizar a magia da irmã, falando que ela está ficando mais forte. E a irmã também
nota, falando que apesar de serem apenas 2 semanas, ela ficou mais forte do que antes. E fica toda felizinha, já que a sua irmã estava a elogiando. Porém, a irmã dela não estava com uma expressão de muitos amigos não. E pergunta pra ela o porquê que ela está tão feliz, dizendo que é apenas uma mera comparação e que não estava elogiando ela. E logo em seguida ela fala que ela vai aumentar o poder da magia, lançando uma magia de 2º nível, o raio de água, disparando em direção à garota, que é totalmente acertada por essa magia e cai no chão, do lado do nosso protagonista, que fala que em termos de encantamento rápido, a Yuika tem vantagem, porém, a oponente dela é bem mais forte do que ela. Então a irmãzona vai até o protagonista, chamando ele de garoto cruel, perguntando pra ele se ele não vai ajudá-la, pois ele havia protegido ela antes. Então o protagonista fala que ela está bem, e antes da garota perguntar o que ele tinha dito, a Yuika já se levanta, deixando a irmã de cara, falando que isso era impossível, pois ela havia atacado ela usando uma magia de 2º nível, perguntando como ela ainda conseguia se levantar. E já a Yuika, toda determinada, fala que ela não vai perder, e usa uma magia de criação, e que era a única coisa que ela tinha, e que mesmo que ela perca tudo, essa é a única coisa que ela não vai desistir, e lança uma magia em direção à irmã dela, que usa sua magia de 2º nível para contra-atacar e se defender disso. Então após as magias se chocarem, vemos a Yuika toda destruída, cansada, dizendo que ela vai, e que ela vai ganhar, e jamais iria desistir. Porém, ela cai no chão. Oh, coitada, ela se esgotou toda. Então o nosso narrador diz que a concorrente Yuika usou todo o seu poder mágico, fazendo com que a Ruka ganhasse o duelo. E já a garota fica toda frustrada, pois ela não conseguiu fazer nada. Então o protagonista já chega pra confortá-la. Pensa que foi um duelo baseado em se ajustar ao poder mágico, e que ela havia perdido apenas por ter pouco desse poder mágico. Então a irmãzona vira a protagonista perguntando se agora ele tinha entendido, pois essa garota não tinha nenhum talento, e que ele deveria entender isso de uma vez. Então o protagonista concorda, dizendo que é verdade que ela não tinha talento, chamando ela de desajeitada, e que ela era lenta pra aprender, e ineficiente e fraca até na hora mais crucial. Caraca, protagonista, precisava de tudo isso aí, que a coitada, a menina tá até chorando, já apanhou, já ficou sem magia, e você ainda tá humilhando a coitada. E quando a garota já tava com os olhos cheios de lágrimas, o protagonista fala que ela era destemida, e que ela praticou sem parar, e que foi todo santo dia, igual uma idiota. Então a irmã pergunta se esse é o resultado, e o protagonista disse que era verdade que ela havia perdido, porém, ele gosta de pessoas destemidas, como a Yuika, fazendo a garota chorar, mas por outro motivo, coitado. Falando que Yuika era discípula dele, e que ele não gosta quando falam assim dela. E pronto, aqui ela desabou. E já a irmãzona fica no ódio, falando que ele era muito convencido pra alguém com apenas 100 de poder mágico. Então o protagonista, mais sério ainda, fala que essa pessoa com apenas 100 de poder mágico vai derrotá-la. Então a Yuika fala que ele é bom em falar merda, e diz que infelizmente ela não será a sua oponente. Então chama o Brutamontes pro combate, e ele fala que agora é a hora de quebrar alguns ossos, e ela pede pra ele acabar logo com isso, e chamando ela de chefinha, fala que é pra já. Então vemos o Kusanagi carregando a Yuika no colo. Essa cena aqui eu achei fofa, bonitinho, cara. E ele manda ela olhar com atenção pra ele, e ela só aceita. Então ela nota que o corpo dela não dói, se perguntando se os seus ferimentos se curaram. Então o protagonista pensa consigo mesmo que ele disse que venceria ela usando apenas 100 de poder, falando que não tem como ele ganhar sem usar mais que isso, mas ele vai manter o seu poder mágico em 100 e vai usar apenas um atributo, dizendo também que tirou a sua barreira mágica. Então se ele for atingido diretamente, ele pode acabar morrendo. E ele age esse desafio saboroso, dá até pra ver ele com a linguinha pra fora. Então o Brutamontes já pede desculpa, falando que ele não vai se segurar nadinha, já arregaçando as suas mangas. Já o protagonista vai se segurar muito, né? Se limitar só a 100 de poder, quero ver como que ele vai vencer isso aqui. Então o Prota fala tudo bem, que ele acha que ele vai ser o único se segurando, então. Realmente, se segurando muito. Então a plateia já fala pro grandão pegar leve, e pra que ele seja gentil com ele. Só que o grandão não tá nem aí, já começando a mostrar sua aura pro protagonista. E ele tem 8.000 de poder mágico, e infelizmente não é mais de 8.000, é só 8.000 mesmo. Então o protagonista fala que isso não seria um problema, porém ele tá usando somente 100 de poder, e que acabaria morto se ele baixasse a guarda. Nisso nosso grande narrador anuncia o começo do segundo duelo. Já vemos um grandão invocando 2 círculos mágicos, pedindo pro protagonista não ficar bravo com ele, falando que com esse ataque ele vai comprovar se ele derrotou ou não aqueles delinquentes, perguntando em sua mente se ele será capaz de aguentar esse poder. E antes mesmo de lançar o poder, ele toma um
VHS, dizendo que isso doía. E já o nosso protagonista, que é muito fã de Yu Hakusho, acerta o Leigan na testa dele, chamando ele de muito lento, deixando a plateia muito confusa, se perguntando se já havia acabado. E sim, o nosso narrador avisa que acabou, e que a vitória era de Kusanagi e Minato. Então a Yuika fica confusa e se pergunta se ele perdeu a consciência com apenas um ataque, e que ela nem sequer ouviu uma conjuração, se perguntando que tipo de truque ele usou. Então ele fala que ele acabou rápido com aquele cara, como ela havia pedido, deixando ela muito irritada. E já a Yuika fica achando isso incrível, pois ele realmente derrotou aquele cara. Então a garota vira falando que ele até que era bom, e ele diz que ele é melhor do que ela, já deixando ela brava, falando que ele continua falando besteira. Então ele nota que o poder mágico da Ruka é de 10 mil, esse daí é mais de 8 mil. Podia usar a piada, eu tava guardando ela. Falando que ela é mais forte que o Ryuji, aquele brutamonte de antes. Então o narrador diz que algo inesperado havia acontecido no segundo duelo, e o concorrente Kusanagi virou o centro das atenções, e que esse duelo de agora irá decidir o ganhador final. E bom que o terceiro duelo comece. Então ele já prepara pra tirar aquela bala de novo em direção à garota, só que ela já viu esse truque uma vez, e já prepara sua magia de segundo nível para defender esse tiro. Então o protagonista nota que com só 100 de poder mágico significaria que ele tem pouca magia de criação, e por isso que não terá efeito algum a menos que ele acerte na cabeça dela. E ela já usa seus braços para proteger os tiros, e vendo isso ele diz que é melhor ele ficar na defensiva, e após isso ela já invoca sua magia de novo, metralhando o protagonista com a sua magia de água. Porém, quando ela termina de lançar a magia, ela já fica meio perplexa, perguntando como que isso poderia ter acontecido, já que aparentemente o nosso prota não tem nenhum pingo de água no corpo dele. E ela fica em choque, pois ele sequer se machucou, e nem parecia que ele havia usado magia, se perguntando o que diabos aconteceu. E a plateia fica muito confusa, pelo fato dele nem sequer ter sido acertado, e muito menos se molhou. O cara tomou uma rajada de água e não tá nem chiquinho molhado. Então a Yuika fica impressionada, perguntando que tipo de técnica ele havia usado, e que com certeza ele tinha feito algo. Então nesse momento nos é mostrado o que aconteceu, pois enquanto a magia ia em direção a ele, ele simplesmente requebrou, se mexeu e desviou de todas aquelas gotas de água. O xingado tá em dia, ele desviou como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e ainda tava ajeitando a gravatinha. E a Yuika fica em choque, pois ele desviou sem sequer usar magia. Então a Yuika fala que você pode anular magia de criação com outra magia de criação, e mesmo que tenha diferença de poder, você pode neutralizar essa magia, e que é óbvio que normalmente alguém se machucaria se não fizesse isso, pois uma técnica de nível 2 significa mais velocidade e mais massa, e que era simplesmente possível de desviar. Então a irmãozona fala que esse garoto é maluco, se perguntando se ele não tem medo, e ele fala que é possível desviar se você puder sentir e detectar a magia, e só precisa ter um pouco de coragem também. Então ela se prepara para lançar outra rajada de magia, usando uma magia de terceiro nível, lanças de água, e a magia parece estrondosamente maior do que a outra que ela mandou, parecendo ser impossível de desviar, o que choca totalmente a plateia, pois ela está usando uma magia de terceiro nível, notando que o protagonista morreria caso ele fosse acertado. E nesse momento vemos uma grande explosão d'água, e ela aparentemente exausta no chão, fala que dessa vez não tinha como ele desviar do ataque, mas é nesse momento que a guarda dela baixa e ela é acertada por um headshot pelo nosso protagonista. E nesse momento ela pergunta como que ele ainda estava ileso, e de que jeito ele havia desviado disso. E ele falou numa cara muito tranquila que ele simplesmente usou o dreno de magia e andou pelo meio daquela água toda, falando como se fosse a coisa mais fácil. E a gente vê no chão 2 rastros de destruição, porém no meio não tinha nem sequer um arranhão, e foi por ali que o prota foi caminhando. Nisso a garota fica muito surpresa e começa a gargalhar quando ela lembra que ele simplesmente andou por aquilo, e olhando pra cima ela aceita sua derrota, dizendo que perdeu. E nosso narrador entra novamente em ação, dizendo que, bom, quem diria, né? O vencedor é Kusanagi. Então a Yuika já sai correndo pra ver como que está o nosso protagonista, e ele fala que ele está bem, dizendo que venceu, deixando a garota muito alegre, e já vira pra irmãzona, falando que como prometido, ela não dirá mais nada sobre aquilo, e ela manda ele fazer o que bem entender. Então o protagonista, que tava quietinho, resolve dizer que os ferimentos da Yuika eram bem superficiais, dizendo que ela estava se segurando, e que isso foi diferente na luta entre eles. E ela toda corada diz que não era isso. E ele continua dizendo que a Yuika ficou mais forte em 2 semanas, e dizendo que ela também percebeu isso, falando que ela deveria parar de ser tão super protetora. Então a Yuika grita toda determinada que fica
disparar mais forte, para que a irmã dela não precise se preocupar tanto, e que esse era o seu objetivo. Então ela assume que ele tá certo, ela se segurou mesmo. Realmente é 10.000 de poder. A gente viu a diferença da luta dela com a menina contra o nosso protagonista, que ela foi com tudo, mandou até uma magia de 3º nível. E quando tava nesse clima maravilhoso, o protagonista nota alguma coisa, e vemos o céu ficando avermelhado, deixando o protagonista totalmente assustado com esse enorme poder mágico, pois ele reconheceu e foi como a calamidade. Então todos espantados olham para cima. Então voltamos para a sala de aula e vemos que tem um pessoal mexendo na bolsa que parece ser do nosso protagonista, e falam que tem que encontrar isso logo, e que era impossível eles terem perdido tantas vezes. Nisso notamos que é o grupinho do Mijão, o Tadano, e já o comparsa dele fala que lá só tem livros, dizendo que o Kusanagi era um cara muito esperto, e o Tadano desesperado fala que ele deve ter escondido algo, falando que não tinha como ele usar esse tipo de magia. E nesse momento o cabeludo nota alguma coisa, se perguntando que merda era essa, e já o Tadano pergunta se ele achou alguma coisa, e quando ele olha, ele vê que o céu está completamente vermelho, se perguntando que diabos estava acontecendo. E o cara já repara que isso é a calamidade. Então todo mundo desesperado, se perguntando o que estava acontecendo, e se isso era realmente a calamidade. Já a garota dizia que isso era impossível, só que nosso protagonista estava muito preocupado, se perguntando por que isso estava acontecendo, e se isso tinha algo a ver com o que aconteceu em Shinjuku, dizendo que a primeira calamidade também havia acontecido lá. Então vemos diversas bestas saindo de portais, enquanto todo mundo sai desesperado correndo, e vemos nosso professor pedindo para eles tentarem manter a calma. Então nesse momento o nosso protagonista dispara várias daquelas bolas de luz em direção aos bichos, acabando acertando todos eles de uma vez, e usa uma magia para se comunicar com todo mundo simultaneamente, pedindo para que os alunos mantenham a calma, falando que apenas monstros fracos virão durante a abertura da calamidade, pedindo para que eles fiquem calmos, pois tudo vai dar certo, falando para todos irem até o ginásio, para que fiquem em grupos e não se separem, e já vira para as duas garotas, falando que elas deveriam ajudar na evacuação. Então a garota assustada pergunta o que o Kusanagi iria fazer, e ele fala que ele irá buscar os alunos que ainda estão no prédio. Então o professor já vira e pergunta se ele vai fazer isso sozinho, dizendo que isso era demais pra ele. Então o Brutamontes fala que também vai, perguntando pro professor se agora tava tudo bem. Então o professor tava meio relutante, só que o cara diz que ele viu do que o protagonista é capaz. Então o professor aceita, falando pra eles ao menos tomarem cuidado. Então o Brutamontes vira pro protagonista e fala que não tem como eles morrerem, né? E o protagonista joga os ombros assim, fala assim, eu não me garanto de nada, eu aqui ó, eu não vou morrer, você eu já não tenho certeza. Então ele vira pra Yuika falando que ele está indo agora, e ela pede toda preocupada pra que ele tome cuidado. Então o Brutamontes fala que vai na frente, chamando o garoto de pirralho. Enquanto isso ele pensa que ele consegue correr 100 metros em 10 segundos, se perguntando se o garoto seria capaz de acompanhá-lo. E nesse momento o protagonista ativa aquela magia que faz com que ele ande pelo ar. Ele passa em disparado do lado do Brutamontes, falando que ele iria na frente, chamando o cara de senhor. Então o cara fica impressionado com a velocidade que o protagonista tá se mexendo, e fala que só ter velocidade não é nada, e que ele vai ficar observando de perto qual que é o seu verdadeiro poder, e que ele iria contar isso pra todo mundo. Enquanto isso, o nosso protagonista estava muito sério, dizendo que ele conseguia sentir o poder de 58 alunos no prédio da escola, porém podiam ter pessoas sem poder lá também, e que se esse é o caso, ele terá que olhar a escola toda. E assim que ele pula pela janela, ele já vê diversas bestas, enquanto tem 2 alunas sendo atacadas. E antes mesmo dele aterrissar, ele já dispara aquela magia de atributo nulo na cara das bestas, acabando com todos os bichos extremamente rápido. E nisso um monstro tenta atacar ele pelas costas, porém sem nem mesmo olhar pra trás, ele usa sua magia e acaba com o bicho, fazendo o Brutamontes perguntar que poder que é esse, vendo o nosso protagonista parado numa pose muito foda, com um monte de monstros deitados, estão só dormindo pra sempre. Então o protagonista, passando do lado do Brutamontes, fala que vai deixar elas pela sua responsabilidade, e o cara pediu pra ele esperar, dizendo que era perigoso se ele saísse dali sozinho, só que ele já se foi, pois ele é muito rápido, dando pra ver a fumacinha ali. Então o cara se pergunta se ele achou ele um pardo, dizendo que, querendo ou não, isso era verdade, pois ele havia aniquilado as bestas mágicas em apenas alguns segundos, perguntando quem diabos era esse cara. Então já partimos pro nosso protagonista, dizendo que ele consegue derrotá-las usando as suas balas mágicas, porém se fosse um lugar ao ar livre, só que em lugares fechados ele pode acabar machucando um dos alunos, dizendo que não tem escolha,
escolha, a não ser atacá-las com magia de nível baixo sem parar. E aqui a gente vê como ele se mexe muito rápido, ele tá zigue-zagueando a escola inteira. E usando a sua magia ele derrota mais um monte de monstros, salvando mais alunos. E o cara tá insano, ele entra numa sala, derruba um monstro, entra no outro, derruba outro. O cara tá fazendo uma sequência absurda. Então ele fala que se ele continuar levando os alunos para o ginásio, vai ser uma perda de tempo. E que isso era um problema. E que enquanto isso vemos o grandão derrotando algumas bestas mágicas também, pedindo para que os rapazes evacuem. Então dos coadjuvantes aponta pro céu. E o Ryuji pergunta o que é isso. E vemos vários alunos em bolas mágicas verdes. Então o cara pergunta se eles estão caindo do céu. Porém nota que isso deve ser alguma coisa do Kusanagi. Se indagando mais, quem diabos é esse maluco? E olhando pela janela ele fala que ele parece estar feliz em ajudar os outros. E que então deve estar tudo bem. Porém o seu sentido aranha apita mais uma vez. Então vemos uma garota de cabelos rosas assustada, pois havia diversos monstros em direção a ela, implorando para alguém, por favor, ajudá-la. Então o nosso herói chega, atacando todas as bestas de uma vez só. E ela nota que foi como a última vez. E nisso ele chega deslizando pelo corrimão, como se ele estivesse no High School Music, perguntando se ela havia se machucado. Então ela repara que foi Kusanagi, perguntando se foi ele que a salvou. Ele diz que sim. Então ela pergunta se naquela vez da aula prática foi ele também. Ele diz que, digamos que foi ele. E ela agradece, pois ele já havia salvado a vida dela 2 vezes. Então ele fala pra ela não se preocupar com isso, pois não foi nada demais. E ela já fica toda corada. Essa aí já se apaixonou pelo protagonista. Então vemos o Brutamonte chegando, perguntando quem mais precisava ser salvo. Então o Prota fala pra ela seguir ele, e que ela ficará segura com isso, dizendo que agora ele tem que ir. Então ela pede pra ele esperar. Só que o nosso protagonista não espera. Ele tem que salvar os outros alunos, falando que ainda tem muita gente pra salvar, que ele não tem tempo pra esperar pela polícia, e que ele precisa se apressar logo pra salvar eles. E nesse momento vemos uma estrutura que parece muito com um conselho. E lá dentro vemos um cara dizendo que a calamidade está acontecendo na academia de Kamui. E lá uma mesa cheia de outros caras assim, perguntando por que isso estava acontecendo no país deles. Falando que a última calamidade que ocorreu já fazem 50 anos. Perguntando pro primeiro-ministro o que eles irão fazer. Então o velho da lancha fala que eles ainda estão contatando a divisão de contenção de bestas do Departamento de Polícia Metropolitana e os magos nobres, falando que a FDP está se preparando. Mas a FDP no caso é Força de Defesa e Proteção. Achei que era outra coisa. Achei que ele já tava xingando o cara. E esse nome é muito bom. Que ele fala aqui, ó: os únicos magos disponíveis na FDP são especializados em desastres. Dizendo que não tem magos especializados em lutar contra bestas. E o cara fala que já sabe disso. Só que o nome dessa associação não tem como. Então vai um fala que essa é a parte ruim em ter vivido sem inventar nenhuma calamidade. E que a maior parte das defesas militares foi atribuída à Defesa Nacional das Relações Internacionais. E que só os resta confiar isso à polícia e aos magos nobres. Enquanto dá um porradão na mesa, falando que o desastre de 50 anos atrás está acontecendo de novo. Porém, o Ishikami Minato não está mais entre eles. Nota, ele está assim, e tá bem no centro da calamidade. Então vemos dentro de um carro aquela policial que foi salva pelo nosso protagonista, perguntando a alguém se isso é realmente uma calamidade. E ele fala que é impossível isso não ser uma. Então ela fala que eles estiveram bem por 50 anos, dizendo que então aquilo era uma paz temporária. Então o cara diz que não tem problema, e que é por isso que eles estavam ali. Aí vemos que ele é da Divisão de Contenção de Bestas, o Inspetor Shidou Shogo, do Departamento da Polícia Metropolitana. Ele tem uma cara de ser forte, né? A gente olha pra ele e pensa que ele é tipo um cara muito fortão. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Então a garota fala que ela vai dar o seu melhor. E ela é da Divisão de Contenção também. É a Sargenta Sanada Karin, do Departamento de Polícia Metropolitana. E vemos que tem um monte de policiais indo pra lá. E eu achei que era ele que tava dirigindo, mas agora que eu vi que é ela que tá no volante. Isso notamos que tem até um helicóptero lá. E aparentemente ele tá fazendo uma reportagem, dizendo que a calamidade está acontecendo na academia. Falando que o céu está vermelho e que as bestas estavam vindo umas atrás das outras. Já outro repórter fala que as bestas estão aparecendo de repente na escola. E que eles estão agora se refugiando no ginásio. E enquanto isso o professor está lá na linha de frente com os alunos, falando que as bestas mágicas são as únicas inimigas. E que eles conseguem derrotá-las se trabalharem juntos. E vemos um montão de alunos atacando em direção às bestas. E continuando com a reportagem, ela fala que os professores e estudantes estão trabalhando duro, mas tem tantas bestas aparecendo que é praticamente impossível eles saírem da escola. E o cara que tava vendo no celular a reportagem fala que a Academia Kamui é muito perto de lá. E nesse momento o outro cara diz que isso não era nada bom. E vemos uma besta no meio da rua, enquanto pessoas notam que isso tá ficando fora do controle. E todos estavam assistindo esse desastre. Então
Então vemos nosso protagonista que os monstros continuam vindo em grandes números e que estava quase na hora do segundo estágio. E que em cada estágio as bestas mágicas vêm e ficam mais fortes do que antes. E que além disso, as bestas continuarão aparecendo, não importa quantas vezes você as derrote. Falando que enquanto o boss não for derrotado, as bestas não vão parar de aparecer. Então conclui que o chefão irá se revelar apenas no último estágio e que ele tem que aguentar até lá. Falando que as calamidades são muito chatas. Vemos então que o nosso prota salvou um total de 20 pessoas até agora, dizendo que elas estão espalhadas por todos os lugares e que é bem trabalhoso salvar todos eles. E assim parte os próximos alunos. E vemos então o nosso Tadano tacando fogo pra caramba nas bestas e já tá exausto, dizendo que não tem mais forças. E ele está enfrentando de novo aquele bicho feio, aquele que ele não conseguiu dar conta no dia do exame. E o outro mano todo choroso chega a escorrer a catarro do nariz dele e se pergunta por que havia outro guerreiro demônio, dizendo que ele falou pra eles não irem fazer isso. E o cara grita desesperado, falando que o Kusanagi derrotou ele usando apenas um ataque. Então por que ele não conseguia? Então alguém fala, porque você é muito fraco. Enquanto dispara uma magia de fogo imensa em direção ao bicho, que oblitera não só o bicho, deixando só as perninhas dele, como arregaça a parede. E vemos que quem fez isso é nada mais, nada menos do que o nosso protinha, que para numa pose muito estilosa, olhando no olho do Tadano. Então ele vira de costas, como tá dando de joelhos no chão, dizendo que isso havia acontecido de novo e que ele foi salvo mais uma vez por ele, e grita pra ele esperar. Então ele pergunta o porquê que ele salvou ele de novo, e se ele não o odiava, e que se sim, por quê? Então o protagonista fala que não é nada em particular, e que ele o salvou porque ele tem poder pra isso, e só isso. E isso martela na cabeça do Tadano de uma forma, falando que ele havia apenas o salvado só porque ele tem poder pra isso, e se isso era tudo que ele havia pra dizer pra ele. Então o bichão pergunta se ele é uma piada pra ele, por acaso, falando que ele não passava de um fracote, que nem sequer sabia usar magia direito, e pergunta como que é que ele ficou tão forte. Então o protagonista fala que Kusanagi Minato morreu, e foi em um acidente de carro, e que ele renasceu. Então ele pergunta desde quando as pessoas ficam mais fortes quando estão à beira da morte, falando que ele deveria ser mais forte que eles, se perguntando por que ele perdeu pra alguém como ele. Então o protagonista pergunta se ele se acha forte, e ele diz então que os fortes não oprimem os fracos, e os fracos não oprimem os mais fracos que eles, e que ele foi consumido por um ego de superioridade, que o enganou fazendo ele pensar que era forte, pois agora mesmo ele nem sequer se imagina o vencendo, não é? Então vemos que o protagonista dá as costas e vai embora, e vê o Tadano tão pequeno comparado a ele, que cai no chão de joelhos, e ele diz que sabe que tinha fugido, pois o poder dele não aumentou desde o fundamental, e que ele jogou toda a raiva dos que eram mais fracos do que ele, mas foi salvo pelo Kusanagi, que supostamente deveria ser um fracote, e ele simplesmente não consegue aceitar. Então eles perguntam o que ele tá fazendo, pois no final das contas eles foram salvos pelo Kusanagi, enquanto o Tadano está desolado, chorando no chão. Então vemos que o protagonista ainda continua derrotando as bestas, até que outro guerreiro demoníaco aparece pela janela, procurando por ele, e nesse exato momento ele mete uma bala, só que o bicho simplesmente se esquiva. Porém essa barra do bicho não dura muito não, porque logo em seguida o Kusanagi aparece do lado dele e mete uma baita bola de chamas em direção ao bicho, que expulsa ele pela janela. Então vemos o Kusanagi olhando pelos destroços que ele causou na parede. Ele nota que tem cada vez mais guerreiros demônios, e que talvez o chefão apareça em breve, enquanto ele nota que tem duas outras garotas na sala, pedindo pra que elas se acalmem, pois agora estava tudo bem. Então o grandão já tá bravo, porque o protagonista estava jogando cada vez mais pessoas em direção a ele. E nisso vemos que ele tá enfrentando outros bichos, e usa sua magia pra destroçar as criaturas, falando que ele vai proteger todo mundo, e pra confiarem nele e o seguirem. Então a rapaziada já tá chamando ele de irmãozão, extremamente gratos por ele estar protegendo ele. Só que no segundo seguinte ele fala que ele sabe que ele disse isso, porém são muitas bestas, se perguntando o que ele faz agora. E nesse exato momento o Kusanagi já aparece do lado dele, parecendo que até teletransportou, falando que ajudava ele. E até o cara ficou assustado com o jeito que ele apareceu, falando pra ele não sair aparecendo assim do nada. Então o Kusanagi fala pra eles escaparem assim que ele derrotar as bestas. Isso o cara fala que é impossível, pois a quantidade era imensa, e que era melhor eles mudarem a rota. Só que nesse momento o protagonista não tem mais as limitações de ter chance de acertar os alunos, então ele libera aquelas balas mágicas que varrem todos os bichos que estavam ali, deixando todo mundo surpreso. Então ele pergunta o que eles estão fazendo. Eles saem logo de uma vez, e sim, todos vão, e vão agora, e partem correndo até o ginásio. E enquanto eles saem correndo ainda tem bestas atrás deles, e o protagonista, usando a sua magia, acerta todas elas, desviando de todos os alunos. Então o Ryuji fala que isso é incrível, que esse cara era surreal, ele tinha um poder de outro mundo. Outro mundo não, outro tempo. Então ele nota que todos ali foram derrotados, e que ele deveria voltar para o prédio. Então vemos a linha de frente que está protegendo o ginásio,
ginásio. E eles continuam lutando, usando as suas magias. E então vemos a Yuika, que aparenta estar muito cansada, por ter esgotado seu nível mágico. E sua irmã chega atrás dela para poder apoiá-la, pedindo para ela entrar caso ela não consiga mais lutar. E que se ela continuar assim, ela estará sendo um fardo. Então ela vira dizendo que ainda pode lutar, e que elas não têm tempo. Então Ryuji chega lá, falando que trouxe alguns resgatados. E o professor fala que ele fez bem, e que era para levar eles para dentro. Ryuji então pergunta qual que é a situação. E a irmã Zona fala que mal estão aguentando. E a Yuika, toda preocupada, pergunta onde está o Kusanagi-kan. E o grandão fala que ele está bem, e está lutando. E a garota fica aliviada, dizendo que isso era bom. Enquanto ele fala que o Kusanagi é muito incrível, e que com ele ali, eles conseguiriam passar pela calamidade. E ela disse que concordava com ele. E quando ela ia dizer que com o Kusanagi eles definitivamente conseguiriam, ela é interrompida por um estrondo enorme. Pois nesse momento a quantidade de bestas aumentou. E o professor fala para todos evacuarem. E evacuarem agora, com a maior urgência possível. Então vemos um exército imenso de guerreiros demônios. Então Ryuji fala que lá tem muitas bestas, e que eles devem fugir a qualquer custo. Então vemos que algo vai pro ataque. E está indo bem na direção da Yuika. E vemos sangue. Só que não é da Yuika, porque ela foi salva. E no último momento, pelo policial. Falando que eles precisam se apressar e eliminar todas as bestas de uma vez. E que priorizem a segurança dos civis. Então todos ficam meio que aliviados, pois a polícia chegou, dizendo que estão salvos. E o cara fala que agora que eles estão ali, vai ficar tudo bem. E para que, por favor, eles evacuem de acordo com as suas instruções. Então a Yuika fala que eles também lutarão. E o cara insiste em dizer que os civis devem evacuar para o ginásio. Só que ela diz que eles não são civis. E a irmã Zona complementa dizendo que eles são magos. E o cara que não tem muito o que fazer aceita, né? E pede para que eles os dêem suporte, falando que eles devem atacar pela retaguarda. Então vemos que o cara tá pensando que, pra ser honesto, eles não têm muita gente. Então esses magos serão de grande ajuda. E que isso é patético por parte da polícia. Vemos aquela policial curando uma aluna, falando que está tudo bem por agora. E nisso o protagonista nota que a polícia finalmente chegou, falando que deixava o resto com eles. E diz que pensar que a polícia chegaria antes das forças de defesa e de proteção. E que uma calamidade é um desastre de nível nacional. E que é impossível que o governo não tenha nenhuma medida de precaução preparada. Falando que por mais assustador que isso soe, talvez seja possível para esse país que considerava a paz garantida, partindo salvar o resto dos estudantes. Então a repórter que tá no helicóptero fala que aparentemente a polícia chegou. No entanto, o número das bestas está aumentando, se perguntando se a polícia sozinha conseguirá lidar com isso tudo. Falando que o povo espera a chegada dos magos nobres. Falando que eles existem para esses momentos afinal. E todo mundo fica animado, querendo ver os magos nobres em ação. E os velhos falam que já fizeram a parte deles pagando os impostos. E que os magos nobres devem ser capazes de resolver isso. Então a repórter grita pedindo para que eles venham logo. Aqueles denominados magos nobres. Nisso mudamos de cena e vemos alguém no escritório, falando pra apenas ignorarem. E esse é um mago nobre, chefe da família Fuka, o Fukajin. E o mordomo pergunta se ele tem certeza. E ele diz que a polícia é mais do que o suficiente para cuidar dessa calamidade de pequena escala. E que não há necessidade para magos nobres se envolverem. Então o mordomo pergunta aonde o mago vai. E ele diz que vai dormir. E o mordomo deseja um bom descanso. Que filha da puta. Então o policial fala que a situação tá piorando, perguntando se eles são capazes de cuidar das bestas que estão perto da entrada. Eles dizem que não, pois há muitas delas. Já o rapaz pensa que as bestas estão aparecendo em um ritmo maior do que anteciparam, e que é impossível civis evacuarem a tempo. E que a única coisa que a Força de Defesa de Proteção, os FDP, é obrigada a fazer é o suporte de retaguarda. Porém, eles ainda não chegaram. E diz que eles só podem depender dos magos nobres. Porém, não conseguimos entrar em contato com eles, dizendo que os magos nobres existem para momentos assim, chamando ele de um bando de inúteis. E vemos que estão todos enfrentando diversas bestas. Então o policial fala que aprendeu isso com as informações disponíveis, mas o nome Calamidade possui uma razão por trás. E se pergunta se o povo de antigamente tinha que lidar com essas coisas dessa maneira também. E que se caso o chefão aparecesse, e nesse exato momento que ele fala isso, um raio roxo surge do céu. E dentro dele vemos uma silhueta do que parece um daqueles monstros lá no começo. E bom, todos ficam em choque. E o policial fica desesperado, pois aquele era o chefão, o capitão demônio. Rapaz, o bicho tá até suando frio, tremendo. Isso aí é febre com certeza. Testado de 3 dias. Então Yuika fala que isso é uma besta que raramente aparece nessa era. E por mais que eles sejam raros, apenas os magos nobres são capazes de derrotá-los. E vemos que tá todo mundo em choque. A irmã Zona, a Yuika, ela fala que é preciso de magias de 5º nível e que ninguém consegue usar esse nível de magia. Então o monstro parece invocar 3 círculos mágicos de uma só vez, atacando todo mundo. E nesse momento vemos que essas bolas de fogo estão indo em direção a Yuika. E a
irmãzona entra na frente, usando a sua magia de terceiro nível, pra tentar interceptar aquela bola de fogo. Porém, ela não consegue e se joga na frente da irmã pra proteger ela daquela bola de fogo. Então vemos que a coitada cai no chão, toda chamuscada, o cabelo dela tá pegando fogo. E a Yuika fica totalmente sem chão, vendo a irmã dela naquele estado. Então a irmãzona pede pra que ela corra. E nesse momento tá tudo um caos, tudo uma destruição completa. E enquanto abraça a sua irmã, que já tá soltando suco de beterraba, pede por ajuda e que por favor alguém ajude eles, implorando pra isso. Enquanto tá todo mundo cravando uma batalha com aquelas diversas bestas. Então o monstro começa a invocar outra magia, uma de 5 círculos. E todo mundo ali meio que desiste, dizendo que não tem jeito e que eles vão morrer. Então Yuika chora, pedindo por Kusanagi para que ele por favor salve todos. E nesse momento vemos um tornado de fogo gigante, enquanto a Yuika grita pelo protagonista. E o tornado de fogo está prestes a devastar tudo. Até que em um momento o monstro nota alguma coisa e vemos uma magia dissipando todo aquele tornado. E o protagonista chega em frente às duas garotas pedindo perdão pela demora, falando que não queria deixá-la esperando. E que aura que tem esse protagonista, meus amigos. Só demorou um pouquinho demais. A irmãzona ali tá toda queimada. Então a garota se enche de lágrimas, falando que a irmã dela está em um estado muito ruim. Porém o protagonista diz que ela apenas desmaiou, o que não parece um simples desmaio, né, já que ela tá cuspindo suco de beterraba. E vemos a Yuika toda preocupada com a irmã. E em volta deles vemos diversos corpos caídos no chão. Então o protagonista fica irritado com a situação e assim vira dizendo que vai derrotá-lo. E nesse exato momento ele conjura o que parece ser uma magia sagrada pela cor do círculo, enquanto ele aplica a cura em todos eles. E ela nota que a irmã dela está sendo curada nesse exato momento. E todos os outros que estavam caindo no chão também se levantam. E a policial vê isso e pergunta se essa é uma magia divina de terceiro nível, a cura sagrada, dizendo que nem mesmo ela consegue usar. E quem que é o responsável por isso? Então ela vai até o policial, perguntando se ele está bem. E ele diz que está, e que apenas esgotou o seu poder mágico. Então ela pergunta o que está acontecendo. E já o rapaz fala que não tem certeza. Porém, eles precisam proteger os civis. E já a garota desesperada grita pra ele que isso é muito arriscado, pois ele pode acabar morrendo. Então ele fala que se eles não lutarem, todo mundo será morto. E ela fala que isso já não é mais possível. Afinal, a polícia foi aniquilada. E vemos vários policiais deitados ali no chão. Então ele já fica desesperado, pois nem a força de defesa e proteção e nem os magos nobres apareceram, dizendo que não há nada que eles possam fazer. Enquanto vemos o capitão e diversos outros monstros. E a repórter diz que não acredita que a polícia já foi aniquilada e que esse seria o fim deles. Então os garotos que estavam ansiosos pelos magos nobres já dizem que eles são inúteis e que eles serão todos mortos. E já os velhinhos falam que não há ninguém que consiga lutar contra aquilo, pois não há ninguém que consiga ganhar de um demônio capitão. Só que nosso protagonista tá ali. Ele parece não tá muito amigável com esse capitão demônio não. Então a Sanada fala que aquele estudante está indo pra cima dos demônios. E o policial pergunta se por acaso ele quer morrer. Então ele pede pro garoto ficar. Só que o Kusanagi não tá nem aí, encarando o chefão, dizendo que ele estava fazendo tudo de acordo com a sua vontade. Então vemos que a vontade do capitão é apenas matar, deixando sua intenção assassina à mostra, fazendo com que todos os alunos e todos os policiais fiquem extremamente assustados. E nesse momento o protagonista lança uma magia de fogo em direção ao bicho, mandando ele calar a boca. E o bicho não fica muito feliz com isso não, que solta um grito extremamente alto, fazendo com que todas as bestas ataquem. Então o protagonista diz que ele foi com tudo durante a maior calamidade da história, porém ele precisa se segurar dessa vez para que ele não acabe envolvendo as pessoas que estão à sua volta. Então toda aquela chuvarada de magia vai em direção ao protagonista. Então o policial, já meio desacreditado, fala que ele foi morto. E bom, toda aquela magia que foi em direção a ele também chegou nos estudantes, só que no último momento uma barreira protege todos eles. E vemos que é nosso protagonista usando a sua magia para inibir todos os ataques. E usando a sua magia, ele já parte para atacar todas as bestas de uma só vez. Então o policial pergunta o que está acontecendo, querendo saber quem que é aquele estudante. Então o repórter diz que há um estudante lutando contra as bestas, só que eles não conseguem ver o rosto do garoto. E fala que eles vão chegar mais perto. Só que nesse exato momento, uma magia de água ataca a câmera. E essa aí deve ter dado um bom prejuízo. Essas câmeras aí de reportagem é cara. Então vemos que foi a Yuika. E diz que o Kusanagi devia estar escondendo todo o seu verdadeiro poder. E que com isso, ele poderia lutar sem distrações. A menina foi sábia. Ela só destruiu tudo que deixaria como prova do nosso protagonista ser extremamente poderoso. Então ele continua disparando contra os bichos. E os outros dizem que ele é incrível, se perguntando se agora eles podem ser salvos, falando que ele consegue. E todo mundo deposita a confiança no protagonista. Porém, nesse momento eles são cercados por várias bestas mágicas. Só que isso não é um problema, já que o policial ainda estava ali, falando que deve ter algo que eles possam fazer e que eles darão suporte a ele. Então o protagonista fala que a polícia dessa era não é tão ruim, afinal. Então o monstro ruge mais
mais uma vez, invocando mais ciclos mágicos em direção ao protagonista. E essa é uma magia de 6º nível, sendo a magia a par com os magos nobres, dizendo que eles não são capazes de fazer nada contra isso. E a magia de 6º nível é chamada de Chamas do Dragão. E vemos o quão imensa é essa magia. Ela é extremamente assustadora. A gente consegue ver o pessoal ali pequenininho em comparação com essa magia gigantesca. Então todos os alunos ali já estão escolhendo a posição que eles vão jogar no Vascão. Eu acho que aquele rapaz ali, ele vai ser o ponta direita. Então a repórter, o policial, os alunos, tá todo mundo com medo do que tá por vir, pois é uma coisa assustadoramente grande. Então a magia parte em direção a todos os estudantes. Enquanto isso, o policial já diz que não importa o quão poderoso aquele estudante seja, ele definitivamente não é páreo para isso, e que não há nenhuma chance dele ganhar. Já a Yuika confia extremamente no protagonista, pois se for o Kusanagi, é possível, dizendo que confia nele, e ele com certeza vai vencer. A gente sabe que ele vai, né? Ele é extremamente poderoso. Ele tá se segurando ali só pra não chamar muita atenção. Então o protagonista diz que é enorme, mas por outro lado é muito lento, pois aquele é o demônio capitão. E ele está se forçando para usar uma magia de 6º nível. E diz que ele não vai conseguir vencer se só usar magias de 2º nível. Porém, ele não quer chamar muita atenção. Então ele invoca uma magia de 4 ciclos. E assim a Yuika nota, já ficando feliz, pois aquela magia parecia mais uma serpente d'água. E o policial nota isso também, se perguntando se aquilo era uma serpente de água gigante, se indagando se isso era uma magia de síntese. E enquanto de um lado tínhamos uma magia imensa de fogo, e em contrapartida tínhamos uma magia imensa d'água, e as duas se colidem, fazendo esse quadro que é maravilhoso. Que obra de arte. Então parece que é como se fosse uma briga de duas serpentes, e a serpente d'água tá lascando uma mordida no meio do corpo da serpente de fogo. E vemos a vontade do monstro, falando pra matá-los, massacrá-los, destruírem todos os humanos, pedindo pra que morram. Então a magia se intensifica. Porém, o protagonista não tá nem um pouquinho preocupado, já que o poder dele é muito maior, assim intensificando o poder da sua magia, que acaba por destruir a magia de fogo. Enquanto o monstro se pergunta por quê, vemos que o monstro foi completamente obliterado. E o protagonista fala que falta uns anos de treino pro bicho, enquanto ele já vira purpurina no céu. Então o protagonista fala que ele presumiu que ele conseguiria fazer melhor do que isso, porém ele era mais fraco do que ele esperava, abrindo um céu azul maravilhoso depois do céu vermelho da calamidade. E o protagonista fala que parece que a calamidade passou, agora é só esperar o próximo episódio. É, rapaziada, esse episódio aqui teve muita ação e foi muito interessante. Eu tô muito ansioso pra ver a continuação desse mangá aqui. E se você quiser ver também, deixa o like, compartilha bastante, comenta e também comenta outras obras, caso você queira ver uma outra obra narrada por mim. Enfim, esse foi o vídeo, vejo vocês numa próxima e tchau!